Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 121. Caçou o orangotango de olhos vermelhos? O emissário do submundo está impressionado com suas ações. Lidinha olhou para Kim Voldin, que estava olhando para o orangotango de olhos vermelhos que tinha uma lança enfiada em seu coração, como se ele estivesse olhando para um monstro. Oh meu Deus! No momento em que entrou na masmorra, Kim Voldin convocou um soldado esqueleto e começou a coletar informações sobre o ambiente. Depois de 5 horas, ele conseguiu desenhar um mapa no chão usando um galho, e depois começou a se mover e 3 horas depois foi essa cena que presenciou. Isso é possível em 8 horas? Estava além do bom senso. No entanto, para Kim Voldin, isso não foi nada especial. Não há razão para arrastar uma missão de rastreamento. Na verdade, essa estratégia era padrão para ele. Blitzkrieg, sempre que a guilda do Messias participava de uma masmorra com outras guildas, a melhor maneira de evitar a ameaça de ser atacado era limpar rapidamente a masmorra antes que a outra parte pudesse agir. Ser capaz de limpar masmorras mais rápido do que qualquer outra pessoa era uma das marcas registradas da guilda do Messias. Prossiga para o próximo andar. Foi simplesmente chocante para os jogadores que não sabiam a verdade. O que aconteceu de repente enquanto eu comia? Aconteceu durante uma batalha. Assim, um após o outro, os jogadores foram forçados a passar para o segundo andar, independentemente de estarem comendo ou brigando. Logo 241 jogadores chegaram ao segundo andar. Uma vez lá, eles receberam outra notificação. Caça 30.000 monstros para avançar para o próximo andar. 30.000. Os rostos de todos os jogadores que avançaram ficaram congelados. O quê? 30.000? Há algum erro? Não são 30.000 no primeiro andar, mas no segundo. Isso não é muito insano? Não havia ninguém lá que não soubesse quanto tempo levaria para caçar 30.000 monstros. O mesmo aconteceu com Kim Voldin. 30.000 não é pouco. Ele também sabia o quão difícil era caçar 30.000 monstros. É claro que esse fato não o fez perder o foco. Neste momento, a cabeça de Kim Voldin estava cheia de uma coisa. Como são 30.000, então aqueles que estão me mirando também vão se concentrar na caça, já que vai demorar um pouco, tenho que terminar antes disso. Levaria muito tempo para caçar 30.000 monstros, mas mesmo assim ele não tinha tempo a perder. Kim Voldin imediatamente colocou seus pensamentos em ação. KRRR. Bem a tempo, um grupo de orcs de pele vermelha apareceu, rosnando ameaçadoramente para Kim Voldin e Lidinha. Chocalho. 10 soldados esqueletos que já haviam sido convocados apareceram para enfrentar os orcs de pele vermelha, que eram muito mais fortes que os orcs comuns e mostraram sua vontade de lutar. A situação era explosiva, e em tal situação, Kim Voldin acendeu o pavio. Berserker. Naquele momento ele ativou a habilidade que ganhou após atingir o nível 60 Berserker. Não importa quem visse, eles considerariam o estilo de luta de Kim Voldin incrivelmente imprudente. Mesmo uma grande batalha que qualquer um consideraria ridícula, Kim Voldin se lançaria nela sem hesitação. Era como se ele mal pudesse esperar para morrer. No entanto, a base para todas as suas ações foi uma forte convicção na sua vitória ou um plano sólido de fuga. Esse era o tipo de jogador que Kim Voldin era. Um jogador que poderia calcular racionalmente até mesmo sua própria vida. Então, o que aconteceria se ele perdesse toda a razão e enlouquecesse? Os soldados esqueletos, cujas capacidades eram baseadas em Kim Voldin, estavam mostrando as respostas para essa pergunta. Chocalho. 10 soldados esqueletos que foram criados a partir dos esqueletos de orangotangos gigantes correram em direção aos orcs de pele vermelha enquanto piscavam com luz amarela. Cua! Os 11 orcs fugiram alto e avançaram. Logo os dois grupos colidiram. Literalmente. Os soldados esqueletos que normalmente visavam brechas na ofensiva dos orcs de pele vermelha entraram em confronto direto com eles. Rachadura. No processo, partes de seus ossos foram quebradas, mas os esqueletos não pareciam se importar. Puck. Enquanto estavam nos braços dos orcs, eles cavaram suas lâminas que eram feitas de osso, entre as costelas dos orcs, onde os músculos e a pele eram mais finos, apunhalando diretamente no coração. Naquele momento eles desistiram dos ossos e tomaram o coração, afligido por veneno de sangue. Foi também o momento em que o veneno do sangue que havia sido injetado nos corações fortes foi bombeado para o resto dos corpos dos orcs. Puep. Cada um dos orcs vomitou sangue. A batalha acabou. Mesmo que os orcs de pele vermelha fossem conhecidos por sua resistência, não havia nada que pudessem fazer depois que seus corações foram esfaqueados e o veneno se espalhou por todas as partes de seus corpos. PSSHK. Mesmo que suportassem, tudo o que podiam fazer era cair no chão, tremer e esperar pela morte. Uau! Enquanto observava essa visão, Lidinha não pôde deixar de exclamar enquanto colocava a mão sobre as costelas do lado esquerdo. Lidinha lutou contra os esqueletos na última masmorra a ponto de quase morrer. Portanto, Lidinha sabia melhor do que ninguém. Como alguém pode impedir isso? Em primeiro lugar, não foi fácil impedir os ataques dos soldados esqueletos. E que tipo de berserker é esse? Se você é louco, então deveria lutar cegamente. Como faz sentido que eles ainda busquem fraquezas como essa? Além disso, o que realmente deixou a espinha de Lidinha gelada foi que eles ainda conseguiram apontar para um lugar para desferir um golpe fatal, apesar de estarem furiosos.
Isso só foi possível porque os esqueletos de Kim Vol-jin instintivamente agarraram e miraram nas fraquezas de todos os monstros. Eles desistiram diretamente de seus ossos para atingir o coração. Também era assustador que os esqueletos não morressem mesmo depois de seus ossos serem quebrados. O dano que teria sido fatal para um jogador era mais ou menos apenas dano físico para os esqueletos. Na verdade, entre os esqueletos, aqueles que não foram gravemente danificados começaram a se recuperar ao estado anterior. Gole. Naquele momento, Li Jin empurrou um pouco de saliva pela garganta seca. Ao mesmo tempo, a imagem de Kim Vol-jin veio à sua mente. Se ele tivesse lutado de acordo com seu estilo habitual, ele comparou a forma como os esqueletos normalmente lutavam e a forma como acabavam de lutar com os orcs. Li Jin Zero não pôde deixar de perguntar: que tal os efeitos dessa nova habilidade? Kim Vol-jin respondeu depois de pensar por um momento: não é ruim. Nada mal? Eu acho incrível. Em resposta às palavras de Li Jin, Kim Vol-jin começou a reunir os corpos dos orcs de pele vermelha próximos. Farei um julgamento adequado depois de confirmar tudo. Confirmação? Invocar Cavaleiro Esqueleto. Ao ouvir as palavras de Kim Vol-jin, a carne e a pele dos 5 corpos que ele reuniu começaram a derreter, deixando apenas os ossos. Chocalho. Imediatamente depois, os ossos começaram a se recompor em uma nova forma. Ao contrário dos soldados esqueletos, uma chama vermelha brilhante começou a queimar no crânio do Cavaleiro Esqueleto, que tinha costelas densas que lembravam uma armadura e uma estrutura que era 2 vezes maior que os outros esqueletos. Convocou um Cavaleiro Esqueleto. O Cavaleiro Esqueleto convocado também emitiu um som bizarro, diferente dos outros esqueletos. Berserker. No momento Kim Vol-jin falou novamente. A chama vermelha no crânio em chamas do Cavaleiro Esqueleto de repente começou a ficar amarela. O poder do Berserker entrou no espírito do Cavaleiro Esqueleto. Todas as estatísticas do Cavaleiro Esqueleto aumentaram em 20%? Cua! Ao mesmo tempo, os gritos dos orcs de pele vermelha que sentiram o cheiro do sangue de seus camaradas vieram de longe. O som lembrou Kim Vol-jin de uma memória. Pensando bem, eu perdi a razão e tive uma briga maluca. Ele se lembrou de uma época em que lutou tão loucamente quanto os soldados esqueletos há pouco. Foi quando eu estava lidando com Johann Jorg. Era uma memória dele lutando contra o Rei dos Mortos-Vivos. Capítulo 122. Qual foi o mais importante ao caçar 30.000 monstros? Houve muitas coisas importantes. A boa forma física era importante, a força mental era importante e o descanso adequado, bem como o fornecimento de alimentos suficientes, também eram importantes. Mas se lhes perguntassem qual era a coisa mais importante, todos os jogadores responderiam da mesma forma. Você nunca deve ser cercado por monstros. E isso não era estar cercado por monstros. Na verdade, não houve muitos casos de jogadores cercados por monstros em masmorras comuns. Se você levasse em conta as habilidades pessoais dos jogadores, ainda seria possível que eles rompessem o perímetro se estivessem cercados. Tenha em mente, existem pelo menos 30.000 monstros aqui. No entanto, quando o número atingiu os 30.000 já não pode ser considerado comum e, como tal, a forma de pensar também teve de ser alterada. No momento em que você se separou dos outros grupos, era possível que você estivesse praticamente cercado por monstros. Portanto, é importante ficar com os outros partidos. Então a coisa mais importante ao caçar 30.000 monstros era manter uma certa distância dos outros grupos. Mesmo que seja lento, é melhor avançar com as outras partes. Se você seguir em frente sozinho, acabou. Não havia nenhum jogador entre aqueles que entraram no segundo andar da masmorra do Leão Dourado que não soubesse disso. Naturalmente, assim que entraram na masmorra, eles se uniram e fizeram um acordo para fazer o mencionado, para que não houvesse hesitação. É claro que nem todos seguiram o acordo. A limpeza do primeiro andar da masmorra foi tão repentina que os jogadores se espalharam por todo lugar, em alguns casos até a vida ou a morte deles era uma incerteza. Não vejo Isaac Ivanov. Isaac Ivanov foi um deles. O grupo ocidental disse que não vê Isaac Ivanov, e você? É o mesmo para o grupo leste. Se não houver palavras vindas do grupo norte, provavelmente ele também não está lá. Isaac Ivanov não foi encontrado em lugar nenhum. Se ele estivesse aqui, ele definitivamente se destacaria. Além disso, como seu estilo de combate era extremamente notável, o interesse das pessoas por ele era naturalmente maior. Ele foi deixado no primeiro andar? Sim, isso não é possível. É Isaac. Isaac Ivanov até limpou masmorras que ninguém conseguiu. Ele não poderia morrer no primeiro andar. Claro, ninguém pensou que ele estava morto. Ele pode estar isolado em algum lugar. A limpeza do primeiro andar foi tão repentina, então é definitivamente possível. Eles simplesmente pensaram que ele estava tão longe que não poderia se juntar ao grupo de jogadores. Nesse caso, ele terá dificuldades. Então este é um trote adequado. Masmorras de 3 andares são muito diferentes das masmorras de 2 andares. Esta será uma boa lição para ele. Se ele conseguir sobreviver, pelo menos. Então todos acreditavam que Isaac Ivanov teria um trote bastante picante como sua iniciação no ataque às masmorras do terceiro andar. Seus pensamentos não estavam completamente errados. Como pensavam, o grupo de Isaac Ivanov estava bem longe. A distância era que, em vez de irem em direção ao grupo, eles se afastavam, para onde os monstros eram mais ativos. Kuak, e eles estavam avançando em um ritmo incrível. Foi surpreendente. Kim Vol-jin e Li Jin avançaram mais fundo na área infestada de monstros, massacrando os monstros em um ritmo que parecia exceder o bom senso. Chocalho. O que tornou isso possível foram os soldados esqueletos e o cavaleiro esqueleto, que foram bufados pela energia berserker. Os soldados e o cavaleiro estavam matando todos os monstros com um golpe, desconsiderando qualquer dano que recebessem em seus corpos. Entre elas, as habilidades demonstradas pelo cavaleiro esqueleto foram as mais atraentes.
O cavaleiro esqueleto, que tinha defesa e estatísticas mais altas que os outros esqueletos, não foi facilmente danificado. Isso porque o cavaleiro esqueleto tinha melhores habilidades de combate quando comparado aos outros esqueletos. Se os soldados esqueletos normais tivessem cerca de 30% do senso de luta de Kim Voldin, então o cavaleiro esqueleto tinha 50% ou mais. Considerando as habilidades de Kim Voldin, tal diferença era bastante perceptível. Ao contrário de Kim Voldin, o cavaleiro esqueleto não tinha medo da morte, então facilmente se jogou na batalha. Seria estranho se a velocidade de caça fosse lenta. Sua caça rápida logo acumulou um grande número de mortes. O efeito do governante do campo de batalha foi acumulado ao máximo. E à medida que o número de cadáveres se acumulava, os esqueletos começaram a exercer um poder cada vez mais assustador. Deve ser assim que Johann Jorg se sentiu. Foi o momento em que o Rei dos Mortos-Vivos, o monstro imparável, foi recriado através de Kim Voldin. Não é o suficiente. Mas é claro que Kim Voldin não estava satisfeito com isso. No final, nem mesmo o Rei dos Mortos-Vivos conseguiu matar Li Sijunho, então era impossível para ele ficar satisfeito apenas com uma semelhança. É por isso que Kim Voldin balançou o chicote. Li Jin-ah. Estamos indo mais fundo. Mais profundo? Como? Em vez de responder ao surpreso Li Jin-ah, Kim Voldin trouxe o livro dos mortos e convocou um dos esqueletos selados. O esqueleto do Saltoto Wolf Boss logo apareceu. Quando viu o lobo esqueleto aparecer, Li Jin-ah falou com uma expressão cansada. Não, você realmente precisa ir mais fundo? Acho que podemos apenas caçar aqui, não é? Kim Voldin respondeu em tom uniforme. Você tem que pagar por todas as tortas de chocolate que me foram presenteadas. Como? Quando Kim Voldin disse isso, a expressão de Li Jin-ah tornou-se de medo. Assim que entramos no Parque Yoido ouvi centenas de gritos sobre tortas de chocolate, seria estranho se eu não percebesse. E isso, foi Osi-chan quem pegou. Eu não queria comê-lo, mas ele ameaçou me matar se eu não o fizesse, então tive que segurar minhas lágrimas. Você me conhece e você não gosta? Eu realmente não gosto de doces. Ah, porra. Li Jin-ah, que estava dando desculpas, logo calou a boca. Isso foi ridículo. Até Li Jin-ah sabia que essa desculpa era ridícula. Tudo bem, eu vou lutar. Vou lutar ao lado daquele cavaleiro esqueleto. É um monstro. Depois de pedir desculpas, Li Jin-ah subiu nas costas do lobo esqueleto e gritou alto. Vamos! Ao seu grito, o lobo esqueleto começou a correr em direção ao campo de batalha. Foi naquele momento. Seu nível aumentou. Kim Voldin ouviu uma notificação em seu ouvido informando que seu nível havia aumentado. No entanto, Kim Voldin ignorou a notificação. Ele pretendia seguir Li Jin-ah no campo de batalha. Portanto, Kim Voldin não mostrou nenhuma mudança de expressão quando recebeu a boa notícia de subir de nível. O emissário do submundo está feliz com seu desempenho. O emissário do submundo concedeu mais poder a você para encorajá-lo a continuar atuando. A classificação da habilidade Cavaleiro Esqueleto aumentou em 1. A classificação do governante do campo de batalha aumentou em 1. A classificação da habilidade Skeleton Warrior Mastery aumentou em 1. No entanto, o rosto de Kim Voldin foi forçado a mudar quando recebeu as notificações que vieram depois. Com um leve sorriso ele se virou para olhar para trás. Eu deveria me preparar para receber os convidados. Pac. Como lenha, as cabeças de todos os monstros que enfrentavam o jogador que empunhava o machado foram divididas em duas. Não havia nenhum sinal de luta. Pac. HNG. O cachorro louco, Shundao Ming, mostrou aos monstros exatamente porque ele era famoso. Os 8 homens que entraram na masmorra com ele também mostraram sua competência ao lidarem rapidamente com os monstros. Todos fizeram sua parte enquanto criavam um palco para Shundao Ming enlouquecer sem restrições. Este foi o motivo. Parece que alguém está puxando as cordas. Shundao Ming teve tempo de formar outros pensamentos em sua cabeça. Puxando as cordas? Não importa o que eu pense sobre isso, o primeiro andar foi esvaziado muito rapidamente. Eles não tiveram sorte? Não poderia ser. Mesmo se você tivesse a sorte de encontrar o orangotango de olhos vermelhos, você o observaria por um tempo antes de atacá-lo. Isso é o que eu faria. Você não faria? Ao contrário dos outros que estavam focados em suas lutas, Shundao Ming teve tempo para pensar e durante esse tempo se convenceu. Alguém matou deliberadamente o orangotango de olhos vermelhos para tornar a situação mais urgente. Mas por quê? Talvez seja porque eles não querem perder suas presas. Ao dizer essas palavras, Shundao Ming sentou-se no cadáver quebrado de um monstro e usou seu machado para bater nele. Pac, pac. Era algo que ele fazia quando estava com problemas. Em sua cabeça, ele se lembrou da conversa que teve com aquela pessoa antes de entrar na masmorra. Lá, Shundao Ming e outros 2 receberam informações sobre Isaac Ivanov. Há pelo menos 3 concorrentes. Por esta razão, Shundao Ming acreditava que havia pelo menos 3 pessoas que tinham como alvo Isaac Ivanov. Seus cálculos não estavam errados. Sempre havia um pescador do outro lado da isca e era muito provável que quem deu a informação fosse o pescador. Shundao Ming tinha a capacidade de descobrir pelo menos isso. Não, os concorrentes estão bem. Se não prestarem atenção, suas cabeças podem ser quebradas. Isaac, vamos ver se consigo caçar você ou não. Claro que houve diferenças. Ei, quem você acha que venceria uma briga entre Isaac Ivanov e eu? Claro que seria você, chefe. Esta é a primeira vez dele em um 3º andar. Seria estranho se ele pudesse se comparar ao chefe. Certo, então vamos pegá-lo primeiro em vez de nos preocupar. Normalmente as pessoas com tal mentalidade procederiam sem hesitação em comparação com aquelas que considerariam cuidadosamente. Vamos caçá-lo e pegar o item e se esses outros bastardos aparecerem, nós os mataremos também. Não houve sinal de dúvida na voz de Shundao Ming quando ele disse essas palavras. Mas não foi arrogância. Se eu não puder, vou simplesmente tirar a espada do dragão. Foi a autoconfiança baseada em evidências concretas. Bem, vamos ajudar com a cerimônia de trote.
Mostraremos a eles o quão aterrorizantes as masmorras de 3 andares podem ser. Ao contrário do primeiro andar, este andar não pode ser concluído de repente. Os lábios de Shundao Ming se esticaram em um sorriso. Capítulo 123. Nas masmorras, os jogadores atacavam outros jogadores com muito mais frequência do que as pessoas normais poderiam imaginar. É claro que o público chamaria esses jogadores de loucos e assassinos psicopatas. No entanto, entre os jogadores que atacaram outros jogadores, muito poucos deles realmente tinham tendências psicopáticas ou realmente gostavam de matar. Em vez disso, muitos jogadores fizeram isso com julgamento razoável. E o motivo era simples. O que você acha que aconteceria se houvesse um oponente na sua frente que tivesse um item muito valioso em um mundo onde não houvesse punições legais e onde as evidências desaparecessem no momento em que fossem liberadas? Taxa no futuro aumentaria dramaticamente se você obtivesse esse item. Valeu a pena. Encontrei você. Shundao Mind era um jogador que conhecia esse fato melhor do que ninguém, especialmente porque ele próprio já havia feito isso muitas vezes antes. Pulseira de Van Gogh. Contar-lhe sobre a pulseira de Van Gogh e dizer-lhe que ela estava nas mãos de Isaac Ivanov era como dizer a um tigre que não comia há um mês que havia um enorme pedaço de carne, montanha abaixo. Seu coração ardia de desejo de caçar. Porra, por que ele é tão profundo? Além disso, o caminho percorrido por Isaac Ivanov também não foi comum. Se os outros jogadores estivessem na América, então Isaac Ivanov estava tão longe do grupo que basicamente estava em Guam. Não era uma distância curta para se mover e ao longo do caminho Shundao Ming e seus homens tiveram que lutar continuamente contra monstros. Mesmo fazendo isso, Shundao Ming também teve que lutar para ficar o mais quieto possível enquanto eles se aproximavam. Demorou 2 dias para chegar aqui. Portanto, demorou 2 horas para chegar ao local que ele tinha, embora demorasse apenas de 20 minutos a 1 hora se ele corresse. A paciência acabaria quando o alvo estivesse ao seu alcance. No entanto, Shundao Ming não se apressou em arruinar todo o seu trabalho duro porque estava impaciente. Qual é a situação? Ao ouvir as palavras de Shundao Ming, um subordinado ao lado dele colocou a mão no olho esquerdo como um telescópio, fechou o olho direito e olhou através dele. Olho de Sen Li. Ele então imediatamente ativou a habilidade do caçador silencioso, Sen Li Ai. Então o grupo de Isaac Ivanov que estava ao longe ficou mais claro para ele. Eles parecem estar descansando. Quantos estão ao seu redor? Existem 7 esqueletos e um companheiro de equipe. E a pulseira? Desculpe. Não consigo ver bem. Ele está usando luvas. Shundao Ming, que confirmou a situação de Isaac Ivanov com a ajuda da habilidade, fechou os olhos. Após cerca de 10 minutos, houve algum movimento da parte de Isaac Ivanov, e Shundao Ming, que percebeu isso, perguntou novamente ao seu subordinado. Qual é a situação? O subordinado compreendeu a situação da mesma forma que havia feito alguns minutos antes. Parece que eles estão se preparando para a batalha. Ah, então o homem exclamou. É uma pulseira. Parece uma pulseira. Shundao Ming deu um sorriso brilhante com essas palavras. Quando ele entrar na batalha, quando atacaremos? Qual foi o melhor momento para atacar outro jogador? Escusado será dizer que foi quando eles estavam brigando. Não havia melhor oportunidade que se pudesse encontrar, já que o jogador estaria focado e cheio de sede de sangue como resultado da batalha. Chocalho. Uau! É por isso que os homens de Shundao Ming esperaram até que os esqueletos e os lobos vermelhos começassem a lutar antes de agirem. Os homens de Shundao Ming moviam-se tão furtivamente quanto podiam. Em vez de chegar rapidamente, eles visavam o momento em que a luta estivesse o mais congestionada e confusa possível. Foi uma escolha sábia. Só precisamos matar um deles de qualquer maneira. Se Isaac Ivanov morrer, os esqueletos irão embora. Teria sido difícil cumprir sua tarefa se tivessem que lutar contra o necromante Isaac Ivanov. O que seria se não sensato lidar secretamente com tal alvo em vez de atacar de frente? E claro, Shundao Ming poderia ser considerado alguém sábio. Foi por isso que ele estava agindo de uma maneira um pouco diferente de seus subordinados. Quando meus homens chamarem a atenção dele, meu machado quebrará sua cabeça. Ele pretendia usar seus homens como isca para que pudesse lançar o verdadeiro ataque letal. Também foi uma boa estratégia usada por feras predatórias. Estou esperando a chance chegar. Além disso, Shundao Ming mostrou seu último pedaço de paciência para conseguir uma caçada mais segura. Então o tempo passou. Parecia que os segundos duravam eternidades enquanto passavam lentamente. Shundao Ming e seus homens lentamente ficaram mais focados enquanto observavam a luta entre os esqueletos de Isaac Ivanov e os lobos vermelhos. Pac! Naquele momento, Isaac Ivanov bateu palmas. O que ele está fazendo? No momento seguinte, todos ficaram chocados com um som enorme. Puom! O que se seguiu aos aplausos foi uma explosão terrível. Foi a explosão do cadáver. Keu! Eka! Diante de uma situação tão repentina e inesperada, os monstros que lutavam e até mesmo os subordinados de Shundao Ming que estavam escondidos não puderam deixar de emitir sons de surpresa. Apenas Shundao Ming permaneceu em silêncio e conseguiu manter o foco no campo de batalha. Caramba! Graças a isso, ele pôde ver Isaac Ivanov e seus esqueletos indo em direção a seus subordinados. Ele percebeu. Alguém que ele notou e se moveu para contra-atacar. Quando pensou sobre isso, Shundao Ming ajustou ligeiramente sua posição. Seu plano de ação não era muito diferente de antes. Enquanto ele estiver atacando meus homens, eu vou pegá-lo. Ele estava usando seus homens como isca para pegar os peixes. O momento em que Isaac Ivanov começou a lutar contra seus subordinados e se concentrou em derrotá-los. Lutar? Ele estava esperando que ele entrasse em uma batalha sangrenta. Logo, o grupo de Isaac Ivanov e os homens de Shundao Ming estavam a uma curta distância um do outro. Então, sem mais nem menos, o grupo de Isaac Ivanov ignorou os homens de Shundao Ming e deixou o campo de batalha. Diante de uma situação tão inesperada, até Shundao Ming soltou um som de surpresa. Porém, sua surpresa não durou muito. Uau! Uau! Os lobos vermelhos começaram a atacar novamente.
Em vez disso, agora eles estavam contra Shun Dao-ming e seus subordinados. Cuidado com os outros jogadores em uma masmorra. Qin Voujin costumava viver de acordo com essas palavras da Guilda do Messias. Ao mesmo tempo foram palavras que o próprio Qin Voujin tomou como suas. Afinal, ele enfrentou mais jogadores nas masmorras do que qualquer outra pessoa. Eu sabia que alguém estava vindo. Portanto, era natural que ele tivesse planos para caso alguém realmente atacasse. A abordagem de Shun Dao-ming foi notada desde o início. Cachorro doido. Com toda a honestidade, não era um adversário muito ameaçador. Se ele quisesse lidar com ele, poderia a qualquer momento, mas Qin Voujin não fez. Muitas vezes usei isso como isca. Isso porque ainda havia uma grande chance de que um terceiro estivesse usando Shun Dao-ming como isca para obter informações sobre suas habilidades ou fraquezas. Em tal situação, por que ele lutaria deliberadamente contra Shun Dao-ming? Isso não poderia ter acontecido a menos que Qin Voujin tivesse aplicado a habilidade berserker em si mesmo, o que por si só era impossível. Essa foi a razão pela qual ele deixou Shun Dao-ming para lutar contra os monstros. Primeiro preciso verificar se realmente há um pescador. Se houvesse alguma força que usasse Shun Dao-ming como isca, então eles também responderiam à situação repentina e se afastariam. Isso deixaria um rastro. Ao mesmo tempo, ele poderia ganhar algum tempo. Rastrear e emboscar não foi fácil. Alguém poderia facilmente rastrear outra pessoa em um lugar cheio de monstros e preparar uma emboscada facilmente? Isso não era algo que pudesse ser feito em 1 ou 2 horas. E se fossem forçados a repetir estas ações 3 a 4 vezes, o pescador cansaria-se e seria forçado a partir. E se não houver pescador? E se, ao contrário das expectativas de Qin Voujin, Shun Dao-ming e seu grupo viessem aqui sozinhos, a solução seria ainda mais simples. Eu apenas lidarei com eles. Ele simplesmente comeria a deliciosa isca na hora certa. Pac, pac. Naquele momento, Qin Voujin bateu palmas novamente. Can. Em seguida, os cadáveres que ele havia colocado nas proximidades explodiram, espalhando sangue e partes de corpos que exalavam um cheiro forte por toda parte. Kuo. Os monstros ao redor começaram a reagir a sons tão altos e cheiro de sangue. Foi nesse momento que o progresso da guerra foi reiniciado mais uma vez. Seu nível aumentou. Esta foi uma notificação que os jogadores geralmente ficaram felizes em receber. Caramba! No entanto, com esse som, Shun Dao-ming ficou mais furioso. Isaac, seu filho da puta. A causa foi Isaac Ivanov. Quantas vezes ele me enganou? Depois de falhar na primeira vez, Shun Dao-ming não desistiu e se preparou para caçar novamente. Claro, demorou mais tempo na segunda vez. Não foi fácil caçar uma presa assustada e foi ainda mais difícil caçar uma presa que fugiu daquele jeito. A segunda tentativa também falhou. Foi a mesma coisa. Assim que Shun Dao-ming e seus homens se aproximaram, Isaac Ivanov passou os monstros para eles e deixou o campo de batalha. O mesmo pela terceira vez, e pela quarta vez. Não era sábio para eles atacar abertamente nem era possível pegá-los em uma armadilha. As falhas foram repetidas continuamente, e o número de monstros que Isaac Ivanov deixou para eles lidarem aumentou a cada vez. Sua subida de nível não faz muito tempo foi resultado dessas batalhas. Vou cortar sua cabeça depois de arrancar todos os seus membros. Foi por isso que os olhos de Shun Dao-ming estavam cheios de veneno. Foi então. Restam 999 monstros. Houve uma notificação. Chefe. Um de seus homens gritou quando viu a notificação e Shun Dao-ming acenou com a mão para dizer que não havia motivo para dizer mais nada. Não resta muito tempo. Dos 30.000 monstros, apenas 999 restavam para serem caçados. Isso significava que mais cedo ou mais tarde o segundo andar seria liberado. Não, porque é tão rápido. Foi surpreendentemente rápido, considerando que se passaram apenas 6 dias desde que entraram no segundo andar. Isso significava que cerca de 5.000 monstros eram caçados todos os dias. Mesmo que não houvesse monstros fortes mesmo que não houvesse monstros de classe chefe poderosos o suficiente para fazê-los fazer sacrifícios, essa ainda era uma velocidade anormal. Há realmente alguma coisa acontecendo? Claro, a primeira coisa que veio à mente de Shun Dao-ming foi o primeiro andar, que foi limpo em apenas 8 horas. Isto está me enlouquecendo. Shun Dao-ming estava convencido de que havia um partido extremamente poderoso. Preciso pegar a pulseira de Van Gogh antes que eles a comprem. E à medida que essa convicção crescia, aumentava também a sua ansiedade. Será mais problemático depois que chegarmos ao terceiro andar. Se eles mudassem para o terceiro andar, ele teria que começar a caçar Isaac Ivanov novamente desde o início. Além disso, no terceiro andar haveria muito mais gente com o objetivo de obter a pulseira que ele possuía. No entanto, ele não achou que seria fácil capturar Isaac Ivanov, que escapou da batalha como um rato. TCH. Eventualmente, Shun Dao-ming estalou a língua. Foi naquele momento. Puk! Uma flecha que voou do nada perfurou o olho de um dos homens de Shun Dao-ming. Diante do ataque repentino, Shun Dao-ming e seus homens ficaram chocados. Além de ficarem chocados, seus corpos naturalmente começaram a se preparar para ataques vindos da direção em que a flecha voou. Suas ações mostraram que eles estavam instintivamente preparados para a batalha agora. Naturalmente, Qin Voujin atacou na outra direção. Shvik. No momento em que viraram a direção das flechas, os esqueletos de Qin Voujin apareceram atrás deles. Kia. Liderando o ataque estava um cavaleiro esqueleto montando um esqueleto de lobo dente de serra. Não foi apenas um, mas 2 cavaleiros esqueletos que atacaram Shun Dao-ming e seus homens. Seus crânios brilharam em amarelo com a loucura de berserker. Puk!
Shundao Ming e seus homens notaram a chegada dos cavaleiros depois que um de seus subordinados foi esfaqueado na cabeça com uma lança, deixando um buraco por onde se podia olhar. Lutar? Ao ver isso, Shundao Ming anunciou o início da batalha, e quando ouviram, seus homens começaram a assumir seus respectivos papéis. Os lutadores correram ao encontro dos esqueletos, os caçadores silenciosos subiram rapidamente nas árvores e não havia curandeiros. Os curandeiros foram atingidos no olho por uma flecha no início ou esfaqueados na cabeça por um cavaleiro esqueleto. Ele quer terminar aqui. Shundao Ming, que cerrou os dentes ao perceber esse fato, aproximou-se de um dos cavaleiros esqueletos. Certo, vou terminar aqui. Shundao Ming correu para destruir o crânio do cavaleiro com o machado na mão. Não houve hesitação quando Shundao Ming avançou para o ataque. Kia! O cavaleiro esqueleto, que estava cheio de loucura, não tinha intenção de rejeitar a chegada de Shundao Ming. Em pouco tempo os dois colidiram. Li Jin, que estava assistindo a cena de longe, não pôde deixar de exclamar. O cachorro maluco conheceu seu dono hoje. Não era algo que as pessoas comuns pudessem entender. O Crazy Dog Shundao Ming não era um dos maiores talentos nas masmorras do terceiro andar que até mesmo a grande guilda Kumo hesitaria em tocar em uma masmorra? Não era apenas um cavaleiro esqueleto que Qin Voljin convocou que estava lidando com ele? Mas Li Jin ainda estava convencido, embora as pessoas normais não fossem capazes de entender os padrões dos jogadores. Ele não pode vencer a menos que retire os itens lendários que provavelmente tem em seu inventário. Com certeza, o cavaleiro esqueleto era mais forte que Shundao Ming. Esta convicção tornou-se realidade. Clang. Depois de trocar mais de 10 golpes entre eles, Shundao Ming deu alguns passos para trás, com o rosto duro. O que é isso? Shundao MNG, que enfrentou muitos monstros, não conseguia entender. Como poderia um esqueleto convocado lutar assim? As capacidades de combate do cavaleiro esqueleto eram ridiculamente altas. Isso era um fato. Está lendo todos os meus ataques. O cavaleiro esqueleto estava lendo todos os ataques de Shundao Ming e mirando nas brechas, lendo-os e escolhendo os melhores lugares. Depois de ler o ataque, ele moveria seu corpo para que os ataques caíssem onde ele queria. Desta forma foram apresentadas as áreas que tiveram menos danos. Ele respondeu aos ataques perfeitamente. Ao mesmo tempo, contra-ataca imediatamente. E ao receber o ataque dele, atacaria imediatamente Shundao Ming usando a lacuna que havia encontrado. Isso estava além do nível de leitura de uma equação. Em vez disso, estava respondendo a equação corretamente. Esta era uma habilidade de alto nível que deveria ser impossível de encontrar em um monstro. E aquela lança. Acima de tudo, a lança que o esqueleto segurava nas mãos era muito mais poderosa do que ele esperava inicialmente. Isso foi evidenciado pelos poucos buracos que havia na armadura de Shundao Ming após apenas um curto combate. Acabou sendo apenas buracos em sua armadura porque Shundao Ming tinha um senso inato de combate que o ajudava a atacar ou recuar. Não é uma lança normal. Infelizmente, as reflexões de Shundao Ming terminaram aí. O maníaco cavaleiro esqueleto não pretendia dar-lhe muito tempo para se recuperar. O mesmo aconteceu com o lobo esqueleto em que o cavaleiro montava. Pate! O lobo esqueleto bateu no chão e avançou enquanto o cavaleiro esqueleto apontava a lança em direção a Shundao Ming. Assim que o viu se aproximando, Shundao Ming não hesitou mais. Inventário. Ele abriu seu inventário e pegou uma espada. Uma espada translúcida foi revelada. Dragão Abismo. A espada translúcida começou a se encher de luz branca após o grito de Shundao Ming. Li Jin, que estava assistindo isso, não pôde deixar de exclamar. O que é isso? Por outro lado, Qin Voljin sorriu. Espada do Dragão Celestial. A espada do Dragão Celestial. Então é aqui que nos encontramos. Antes de retornar ao passado, ele era um dos melhores companheiros de Qin Voljin. Capítulo 124. Entre os jogadores, é claro que era o Salvador Li Sijunho quem possuía as habilidades e os itens mais lendários. Para ajudá-lo a salvar o mundo, os membros da Guilda do Messias arriscavam constantemente suas vidas para ajudá-lo a encontrar habilidades e itens lendários. Então, se você quisesse escolher o jogador que ficou em segundo lugar, é claro que teria que ser o Rei dos Mortos-Vivos, Johann Jorg. Sendo o único rival de Li Sijunho, ele explorou isso e fez uso de todos aqueles que estavam sob seu comando após ser reprimido pelo outro lado. Então, quem foi o terceiro? As opiniões começariam a divergir neste ponto. Muitos se gabavam do número de lendários que possuíam. E claro, o cão de caça Qin Voljin nunca revelaria quantos ele tinha em sua posse para outras pessoas e em vez disso, diria que não tinha tantos. Mas era impossível saber exatamente. Eu tinha muitos itens naquela época, mas, naturalmente antes de retornar ao passado, Qin Voljin possuía tantos itens lendários que um jogador normal poderia não ter visto tantos em suas vidas. A espada do Dragão Celestial foi bastante útil. A razão para isso foi por causa de uma habilidade a qual o usuário da espada do Dragão Celestial tinha acesso, a vontade do Dragão Celestial. Foi uma habilidade poderosa que consumiu resistência para ganhar dano adicional. A desvantagem é que você fica sem energia muito rapidamente. O problema era que para usar essa habilidade, você precisava usar quase toda a resistência que tinha. A habilidade era poderosa, mas chamá-la de arma poderosa com apenas uma bala era muito precisa. Não seria muito útil agora. Mas para o atual Qin Voljin, que não investiu em resistência como antes, era praticamente inútil. Eu teria que pegar emprestada a energia de Li Jin. Claro, Qin Voljin conhecia maneiras de usar a espada do Dragão Celestial, mesmo que seus níveis de resistência fossem baixos. E é claro que ele sabia como lidar com a espada do Dragão Celestial. A duração da vontade do Dragão Celestial é de cerca de 30 segundos. Como foi mencionado antes, a habilidade da espada do Dragão Celestial consumiu uma enorme quantidade de resistência. A duração também foi de apenas 30 segundos. Não há razão para lutar. Em outras palavras, ele simplesmente teria que fugir durante esse período. Retiro.
E recuar foi uma das maiores forças do Cavaleiro Esqueleto. A mobilidade que ele ganhou por ter uma montaria de lobo esqueleto foi melhor demonstrada quando ninguém menos que fugindo. Kia. Ao receber o comando de seu dono, o Cavaleiro Esqueleto recuou imediatamente do local onde Shundão Ming estava injetando sua resistência na espada do dragão celestial. A velocidade de sua saída foi tão rápida que Shundão Ming não foi capaz de responder de forma alguma, e os outros esqueletos também começaram a recuar enquanto lutavam moderadamente. Colocar toda a sua resistência na espada fez com que uma sombra crescesse no rosto de Shundão Ming, e agora um ponto de interrogação flutuava sobre a sombra. Como? Foi uma pergunta dirigida a Isaac Ivanov, que identificou perfeitamente a fraqueza de sua espada do dragão celestial. Chefe. Eles estão fugindo. O que fazemos? As vozes de seus homens estavam cheias de medo enquanto solicitavam mais instruções. Isso porque eles perceberam o quão assustadores eram os soldados esqueletos que acabaram de lutar. No entanto, Shundão Ming não disse nada a eles. Após 30 segundos, um som chegou aos seus ouvidos. Chocalho. Era o som do medo. Puk! A batalha terminou com a lança de um soldado esqueleto perfurando o peito de Shundão Ming. No local após a grande batalha estava Qin Voldin, que inspecionava a espada que pertencera a Shundão Ming. Espada do dragão celestial? Ataque físico, 100. Nível requerido, nível 55 ou superior. Descrição. Uma espada feita por Guiajá. Injetar resistência nele revela um poder mais forte. Mais 100 de vigor quando equipado. Aumenta a resistência em 20% quando equipado. Aumenta o dano de ataque básico em 20% ao atacar. A habilidade Vontade do Dragão Celestial está disponível. A espada do Dragão Celestial. Memórias do passado vieram naturalmente à mente de Qin Voldin enquanto ele olhava para uma arma que era uma de suas favoritas. Graças a esse cara não havia muitos monstros que eu não conseguisse capturar. Inúmeras conquistas, lendas e histórias foram alcançadas graças a esta arma. E no final da história, ele foi quem mais se beneficiou. Enquanto pensava no final da história, Li Dina se aproximou dele e disse: Senhor, parabéns pelo seu excelente item. Ao dizer isso, ele estendeu as duas mãos. Você não vai dar esmolas. É claro que ele não tinha nenhuma esperança de recebê-lo. Foi naquele momento. Restam 100 monstros. Chegou uma notificação informando que a caça no segundo andar estava chegando ao fim. Não nos resta muito tempo. Na notificação, Qin Voldin deu uma ordem a Li Dina. Pegue seus itens. Ok. Li Dina assentiu rapidamente e começou a remover os itens dos cadáveres dos homens de Shundão Ming. O olho de Anubis foi aberto. Então as memórias de Shundão Ming apareceram em sua cabeça. Parque Ioido. Ele viu a conversa no Parque Ioido. Então são os membros da Guilda dos Grandes e os membros da Guilda das Amazonas. Aquele que está falando. Não sei quem ele é. Desde as identidades daqueles que receberam suas informações junto com Shundão Ming até aquele que as deu a eles. Então ele viu a memória de antes da chegada de Shundão Ming, diretor de segurança pública. Qin Voldin franziu a testa com o surgimento de um sujeito tão poderoso. É Kunlun. Na verdade, ele já esperava que a guilda fizesse movimentos. Desde o início, a pulseira de Van Gogh pertencia à sua guilda e Qin Voldin notou e interceptou a missão de recuperá-la. Em tal situação, seria estranho se a guilda deixasse Isaac Ivanov sozinho. Eles estão verificando. Talvez fosse para ver se Isaac Ivanov realmente tinha pulseira ou não. Nada no mundo é de graça. E este foi o preço que ele teve que pagar pela pulseira de Van Gogh. Restam 50 monstros. Quando ouviram a notificação, Li Dina gritou. Eles estão planejando entrar no terceiro andar sem fazer uma pausa? Na situação atual, seria melhor que os jogadores se reunissem e descansassem antes de entrar no novo andar. Mudamos repentinamente do primeiro andar. Isso ocorreu porque eles experimentaram uma saída repentina do primeiro andar. Agora que eles haviam experimentado isso, parecia que os outros queriam ir para o terceiro andar em vez de descansar. As águias douradas e as amazonas vão mirar em mim no terceiro andar. Além disso, havia dois grupos além de Shundão Ming que pretendiam reivindicar a pulseira de Van Gogh. Ao contrário de Shundão Ming que não tinha afiliações, ambos os grupos eram de guildas poderosas. Então se ele lidasse mal com eles, poderia haver problemas. No entanto, Qin Voldin não se importou com esse fato. Foi então. Todos os monstros foram caçados. Chegou uma notificação sinalizando o fim da caçada. Acabou. Li Dina começou a se preparar após receber a notificação. Li Dina. Esmolas. Então Qin Voldin jogou a espada do dragão celestial para ele. Li Dina ficou chocado ao pegar a espada e gritar. Você está realmente dando isso para mim? Se você pedir, eu empresto para você a qualquer momento. A expressão surpresa de Li Dina endureceu de repente. Não, sério. Por que isso parece uma armadilha? Cada vez que você me dá uma arma poderosa, não tenho que sofrer dia e noite? Qin Voldin não respondeu à sua reação. De qualquer forma, é impossível para eles mirarem em mim no terceiro andar. Em vez disso, ele se preparou. Porque eu sou o único que pode caçar o Leão Dourado. Para lutar contra o Leão Dourado, o monstro que deixou apenas 31 sobreviventes. Capítulo 125. Entrou no terceiro andar. Após esta notificação, a visão que saudou os jogadores sobreviventes foi uma montanha rochosa coberta de pedras amareladas. Estava completamente árido, sem vegetação à vista. Ei! Os jogadores que acabavam de entrar na quadra ficaram ali ofegantes, com o suor escorrendo pelo corpo. Finalmente chegamos ao terceiro andar. Não foi tão ruim quanto eu esperava. Certo.
A maioria dos jogadores que apareceram estavam otimistas. Na verdade, a situação em si era optimista. O tempo que levaram para limpar o primeiro andar foi de 8 horas, sem que muitos deles sequer lutassem. No segundo andar da masmorra, eles também levaram apenas 6 dias para caçar 30.000 monstros. Não perdemos tantas pessoas no segundo andar quanto pensávamos. Além disso, a caça aos monstros no segundo andar foi muito mais tranquila do que qualquer um deles poderia esperar. Os monstros não se reuniram tanto quanto pensávamos. Atacar monstros em uma área com pelo menos 30.000 pessoas na masmorra era semelhante a abrir buracos em uma represa. Se você abrir um buraco, poderá acabar com mais água do que gostaria. Da mesma forma, se caçar um monstro, poderá acabar atraindo mais monstros. Porém, a batalha no segundo andar foi um pouco diferente disso. Mesmo quando lutava contra monstros, os casos em que mais monstros eram atraídos eram na verdade bastante raros, como se alguém estivesse massacrando os monstros à frente. Esta foi a razão decisiva por trás da velocidade de conclusão da masmorra. A distância percorrida apenas correndo o mais rápido possível foi muito diferente da distância percorrida ajustando seu ritmo adequadamente. Então, se o ritmo da caça aos monstros também fosse controlado, era natural que a velocidade da caça fosse mais rápida. O problema é que eles entraram no terceiro andar a partir do segundo andar sem qualquer descanso, mas considerando a facilidade que tiveram antes, ainda era suportável. Tudo bem, vamos descobrir a situação e depois descansar um pouco. Temos bastante comida, não há necessidade de exagerar. Se precisassem de uma pausa, poderiam simplesmente fazer isso agora. No entanto, nem todos estavam tão relaxados quanto os demais. Alguns deles tinham bons sentidos. Perigoso. É perigoso aqui. Eles sentiram que este andar poderia se tornar uma vala comum, e um deles já estava convencido. É realmente um chão infernal. Este andar parecia ter as condições perfeitas para se tornar um inferno. Esse era, claro, Kim Voldin. Olhando ao redor para o terreno rochoso, ele imediatamente se ajoelhou no chão, pegou um pouco de terra e cheirou. Só há cheiro de sujeira. O cheiro seco da terra era a única coisa que enchia o ar. Há algo de errado com este lugar? Naquele momento, Kim Voldin ouviu a voz um pouco preocupada de Li Jinha. Parecia que ele também sentia que este lugar era perigoso. Kim Voldin explicou alegremente para ele. Porque não há onde se esconder. Nenhum lugar para esconder? Ao dizer isso, Li Jinha olhou em volta confuso. Você está falando sobre locais? Estou falando sobre o cheiro. Cheiro? Há apenas um cheiro aqui. Junto com essas palavras, Kim Voldin esfregou a terra na mão. Não há cenário melhor para um monstro com um olfato excelente. É semelhante ao deserto? Enquanto Li Jinha se lembrava do chão do deserto onde enfrentaram o Firefox, Li Jinha não pôde deixar de estremecer. O deserto não é nada comparado a isso. O Leão de Ouro não pode perder a aparição dos jogadores aqui? Foi então. Um enorme rugido vindo de algum lugar pareceu passar por Kim Voldin e Li Jinha como um tufão. Ao som, Li Jinha imediatamente entrou em modo de batalha e olhou na direção de onde veio o rugido. Então, a uma certa distância, ele avistou um brilho dourado no topo de uma grande pedra. Foi aquele leão de ouro. Uma enorme fera com um corpo de pelo menos 10 metros de comprimento, pele dourada, 3 caudas e uma juba esvoaçante, generosamente exibiu sua destreza para as criaturas que ousaram entrar em seu reino. Li Jinha não pôde deixar de falar depois de ver. Ele está fazendo um bom trabalho se anunciando. Foi exatamente isso. O leão de ouro não estava avisando. Em vez disso, foi uma notificação de um rei dizendo àqueles que entravam em seu país que baixassem a cabeça. Ele não precisa caçar e matar os jogadores, é isso? Isso significava que aos olhos do leão dourado eles nem eram uma ameaça. Foi um tratamento que os jogadores definitivamente não tolerariam. Então qual é o plano? Li Jinha cuspiu essas palavras e colocou a mão na espada que estava em sua cintura. Seus olhos exibiam um forte desejo de abrir alguns buracos na arrogância do leão dourado com sua espada. Kim Voldin respondeu calmamente à sua pergunta. Não estamos fazendo nada por enquanto. Não estamos fazendo nada? Ótimo. Então não faremos nada de agora em diante. O quê? Para o surpreso Li Jinha, Kim Voldin simplesmente pegou uma barra energética e começou a mastigá-la confortavelmente. Ao ver isso, Li Jinha não pôde deixar de perguntar. Você realmente não vai fazer nada? Então e se for caçado por aqueles bastardos? O objetivo de todos os jogadores era caçar o leão de ouro. E naturalmente, de agora em diante, todos fariam o possível para caçá-lo. Portanto, não era estranho que Li Jinha estivesse preocupado que o leão dourado pudesse ser caçado por outra pessoa. No entanto, Kim Voldin era diferente. Ele estava convencido. É verdade que a primeira tentativa foi bem sucedida, mas na verdade só houve 31 sobreviventes porque tiveram sorte. No entanto, a composição e as capacidades da equipa são diferentes agora. Desta vez não haveria tanta sorte. Antes de retornar ao passado, a masmorra do Leão Dourado foi concluída na primeira tentativa, mas isso só foi possível por sorte. Agora a situação era muito diferente disso, então as chances de tal sorte acontecer novamente eram incrivelmente baixas. Em outras palavras, não havia razão para Kim Voldin ficar ansioso sobre quando atacar. Somos os únicos que podem matá-lo de qualquer maneira. Li Jinha não questionou esta afirmação. Embora as palavras de Kim Voldin fossem infundadas, Kim Voldin nunca havia falado bobagem sobre monstros antes. Em vez disso, Li Jinha prestou mais atenção a outra coisa. Então vamos agir quando os outros jogadores morrerem? Se os únicos que pudessem caçar o Leão de Ouro fossem ele e Kim Voldin, e se ele não fizesse nada, o único resultado seria que todos os outros jogadores morreriam. Essa pergunta fez Kim Voldin balançar a cabeça. Não é isso. Então eu não seria capaz de definir meu preço. Preço?
Qual preço? O preço da vida daqueles que conseguem sobreviver por nossa causa. Ao dizer isso, Kim Voldin olhou para o leão de ouro à distância enquanto pensava. Nada é de graça neste mundo. Foi somente quando Kim Voldin conheceu um jogador da guilda do Messias chamado Jung Jeon que ele realmente aprendeu sobre o leão de ouro. Você conhece a masmorra do leão dourado? Sou um dos sobreviventes. A masmorra do leão dourado, onde apenas 31 dos 250 sobreviveram. Ele foi um dos 31. Você quer que eu lhe conte a história? Não há nada que você não possa fazer com álcool e lanches. Então Kim Voldin pediu-lhe que contasse a história e ele a contou a um custo baixo. Para limpar o primeiro andar, tivemos que pegar um orangotango de olhos vermelhos em uma floresta acima de um deserto. Achei que meus pés iriam cair perseguindo um macaco pelas árvores. Depois daquela experiência horrível, chegamos ao segundo andar. Mas lá estamos, nós foram instruídos a caçar 30.000 monstros para avançar para o próximo nível. Você acredita nisso? Não havia como parar sua história depois que ela começou. Como se contasse a um menino suas histórias heróicas, ele contou-lhe o que aconteceu ali misturado com alguns gestos exagerados e algumas ações. Então, depois de caçarmos os 30.000 monstros, chegamos ao terceiro andar, imediatamente. Mas suas ações e expressão mudaram rapidamente quando ele terminou a história sobre o segundo andar. Ele finalmente parou de falar e só depois de respirar fundo algumas vezes e terminar uma lata de cerveja é que ele continuou. Assim que chegamos ao terceiro andar, havia um leão de ouro rugindo para nós. Depois disso, sua narrativa permaneceu incomparável. No entanto, não era mais como se ele estivesse contando sua história heróica para uma criança, mas sim como se estivesse contando seu pesadelo para seu terapeuta. No início, eu não sabia o que isso significava. Nós apenas fizemos o que normalmente fazíamos sem prestar atenção em quão estranho era. O grupo reunido pela Guilda da Fênix foi o primeiro a desafiar seguindo a ordem que havíamos concordado antes e o resto dos jogadores assistiu-os por trás. Ele recitou solenemente suas terríveis lembranças do leão. Era um monstro. Nenhum ataque mágico, maldição ou veneno deixou marcas em seu pelo. A única coisa que parecia funcionar eram as lâminas. Mas mesmo isso era quase impossível de usar. Em troca da vida de mais de 50 jogadores que a Guilda da Fênix havia organizado, tudo o que conseguiram do leão foi um dedo de sua pata dianteira esquerda. Ele lhe disse quão implacável era a força do leão. O mais engraçado foi que depois da batalha ele simplesmente foi dormir no local. Assim como um leão que vai dormir no pasto depois de uma caçada bem-sucedida. Um pouco. Ao mesmo tempo, ele lhe disse o quão grande era realmente a distância entre eles e o monstro. No momento em que viram, nenhum outro jogador quis jogar a sua vez. Nessa situação, os jogadores ficaram sem opções e tiveram que tomar novas decisões. Todos se reuniram enquanto aquele monstro dormia, com expressões mortas em seus rostos. Capítulo 126. Os jogadores se reuniram atrás de uma das pedras maiores na montanha cheia de pedras. O número de jogadores era 141, mas nenhum deles fez nenhum som. KRRR. O som do leão roncando à distância foi tão alto que eles sufocaram. A maioria dos jogadores estava ali atordoada. Não pensei que o leão de ouro seria um monstro tão grande. A violência impiedosa demonstrada pelo leão deixou uma grande impressão neles. Ele esmagou completamente a vontade até mesmo dos jogadores que estavam preparados para morrer. É impossível matá-lo. Acabou. A maioria dos ali reunidos já estava convencida de que era impossível caçar o leão de ouro. Primeiro. Então alguém abriu a boca. O nome do orador era Kim Ayon, líder dos jogadores que a Guilda do Messias havia enviado para a masmorra. Ninguém é contra o fato de que todos têm que trabalhar juntos, certo? Ela se dirigiu à multidão. Todos tiveram que trabalhar juntos. Isso era algo realmente difícil de ouvir. A Guilda do Messias era um grupo tão fechado que eles basicamente consideravam qualquer pessoa fora de sua guilda como um inimigo. No entanto, agora foram eles que sugeriram que todos trabalhassem juntos como um grupo. A violência demonstrada pelo Leão de Ouro destruiu completamente a sua mentalidade fechada. Certo. Claro, ninguém expressou qualquer oposição à sugestão da Guilda do Messias. Temos que trabalhar juntos. É uma loucura nos separarmos e nos revezarmos contra um monstro como esse. Apenas um homem do grupo discordou. Eu recuso. Isaac Ivanov expressou sua rejeição à sugestão da Guilda do Messias em inglês. Suas palavras mais uma vez fizeram com que o silêncio caísse sobre o grupo. KRRR. O som do leão roncando pôde ser ouvido mais uma vez. O silêncio durou muito tempo. Isso porque ninguém conseguia realmente entender a situação. Contra isso, foi tarefa de Kim Ayon quebrar o silêncio. Por que razão? Isaac Ivanov respondeu a sua pergunta com bastante calma. Shundão Ming me atacou pelos itens em minha posse. Isaac Ivanov, que estava falando, começou a olhar em volta. E há mais dois grupos com as mesmas intenções de Shundão Ming. Os olhos do grupo também seguiram a direção que Isaac Ivanov olhava. Então, os olhos de todos se voltaram para os grupos da Guilda dos Grandes e da Guilda das Amazonas. Os dois grupos enrijeceram por causa dos olhares. Como você sabia? Um membro do grupo os expôs involuntariamente. Ei! Isso foi um erro. Normalmente, erros como esse nunca poderiam ocorrer, mas por causa do medo e da pressão esmagadores que foram colocados sobre eles pelo Leão de Ouro, tal erro apareceu em um momento infeliz. Claro, não foi um erro que pudesse ser tolerado. E espere. Já era tarde demais para ele dar desculpas pelo seu deslize. O olhar de quem os olhava já havia esfriado. Entre eles, o olhar de Kim Ayon estava além do frio. Silêncio. Kim Ayon silenciou aquele que tentava dar desculpas com um olhar feroz antes de olhar para Isaac Ivanov. Ela gesticulou para que ele dissesse o que mais queria dizer. Isaac respondeu calmamente ao gesto. Não tenho intenções de fazer parte de uma equipe com um grupo que tem como alvo mim. Foi uma declaração válida e todos concordaram.
Como esperado. Isso é justo. Era relativamente comum os jogadores procurarem outros por seus itens, todos sabiam disso. Muitos dos que concordavam agora teriam feito a mesma coisa se tivessem oportunidade. Mas não houve uma única pessoa que achasse que era uma coisa boa a fazer. Então é claro que se tal intenção fosse revelada, haveria consequências. É por isso que todos concordaram com a opinião de Isaac Ivanov. É por isso que não tenho nenhuma intenção de salvar suas vidas. Mas quando Isaac Ivanov disse essas palavras, ninguém ousou concordar. O que? E espere. Então Isaac, você tem uma maneira de caçar aquele monstro? Kim Ayon mais uma vez agiu para silenciar o grupo, desta vez por causa do barulho que eles estavam fazendo. Por favor, fique quieto. Ela apontou para o leão dourado dormindo ao longe com uma das mãos e colocou o dedo indicador da outra mão nos lábios. Todos calem a boca. No silêncio, Kim Ayon falou novamente. Tem certeza de que pode caçá-lo? Isaac não respondeu. Existem duas opções. Primeiro você caça o leão dourado sem mim. Em vez disso, ele deu suas condições. A outra é que eu caço primeiro o leão dourado. Nesse caso, esses dois grupos terão que pagar por suas vidas. Com a proposta, Kim Ayon virou a cabeça para olhar para os membros da Guilda dos Grandes e da Guilda das Amazonas. Surpreendentemente, nenhum dos dois grupos demonstrou qualquer expressão de preocupação ou raiva. Na verdade, não havia razão para eles ficarem chateados. Se pudermos evitar enfrentar um monstro como esse, saberemos quanto custará nossas vidas. Não era tarde demais para se preocupar com ele depois de terem sobrevivido a este lugar. Pelo contrário, naquele momento, aos olhos dos dois grupos, Isaac Ivanov era como um salvador que desceu do céu. Kim Ayon, que percebeu suas expressões, ponderou sobre a situação. Não tenho escolha a não ser escolher a segunda opção. Alguém tem alguma outra opinião? É claro que não haveria objeções, então ela continuou imediatamente. Então, quando você vai lutar contra isso? Isaac Ivanov respondeu às suas palavras com uma voz calma. Agora mesmo. Com essas palavras, Isaac Ivanov virou-se e começou a caminhar em direção ao leão de ouro ao longe. Assim que Kim Voldin começou a avançar, os outros jogadores recuaram. Agora que eles estavam sozinhos, Li Dina se aproximou de Kim Voldin e perguntou. Tem certeza de que não tem nenhum ponto fraco? A pergunta lembrou Kim Voldin do sobrevivente da masmorra em sua vida passada, a história de Jung Jeon. Ele disse, como se fossem roupas molhadas. Os jogadores agarraram-se ao leão de ouro enquanto atacavam de todas as maneiras que podiam e depois de uma batalha feroz e cruel em que não tiveram qualquer consideração, pelas suas vidas venceram. Não houve fraquezas fatais que eles pudessem usar para reverter a situação. Pelo menos até onde eu sei, não tem fraquezas. A única maneira de matá-lo é fazê-lo sangrar. Foi por isso que Kim Voldin entrou nesta masmorra sem hesitação. Não é muito difícil. Quando Kim Voldin virou a cabeça depois de dizer essas palavras, ele viu um cavaleiro esqueleto montando um lobo esqueleto. Então ele olhou para a lança de Percival que estava na mão do cavaleiro. Se for a lança de Percival, então não deve ser difícil perfurar sua pele. Na frente da lança de Percival, até mesmo o leão dourado que tinha alta defesa seria forçado a sangrar. Só precisamos preparar o terreno para o cavaleiro esqueleto atacar tantas vezes quanto possível. Em outras palavras, o que eles precisavam para caçar o leão era atraí-lo constantemente para que o cavaleiro esqueleto pudesse se concentrar em causar dano. Li Dina soltou um suspiro alto com essas palavras. No final, você está me dizendo para passar por muitos problemas. Tudo bem. Vou brincar com isso. Devo tirar a roupa e dançar na frente do leão de ouro? Enquanto canto o tema do Rei Leão Canção. Foi um suspiro lamentando o fato de ter que desempenhar um papel ruim novamente. Kim Voldin deu-lhe uma resposta que ele não esperava. Você tem um papel diferente desta vez. Em vez de responder ao surpreso Li Dina, Kim Voldin convocou o livro dos mortos, tirou uma das páginas em forma de laje e convocou o esqueleto selado. O selo foi liberado. E o esqueleto que apareceu desta vez era o esqueleto de um ogro. Chocalho. Kim Voldin criou um esqueleto do ogro que ele caçou na masmorra em Taiwan. Além disso, a aura do esqueleto do ogro totalmente blindado não era menor que a do leão dourado. Uau! Li Dina também expressou sua admiração. Claro, Kim Voldin e Li Dina sabiam. Quanto tempo você acha que esse cara duraria? O ogre Seleton só seria capaz de distrair o leão por um certo período de tempo. Mas mesmo isso foi um feito incrível. Os jogadores que haviam enfrentado o Golden Lion antes conseguiram amarrá-lo por um longo tempo antes de serem todos aniquilados. Então Kim Voldin convocou mais uma coisa. Convocar Golem. O Golem. Ele convocou outro saco de areia que poderia ajudá-los a ganhar mais tempo contra o leão de ouro. Li Dina sorriu quando os dois gigantes apareceram. Vale a tentativa. Junto com essas palavras, Li Dina deu um tapinha na perna do golem que acabará de ser convocado. Leme e Sally, por favor, cuidem bem de mim. Então, qual é o meu papel? Devo fazê-lo sangrar com o cavaleiro esqueleto? Os olhos de Kim Voldin se voltaram para a espada do dragão celestial que estava pendurada na cintura de Li Dina. Na verdade, conseguir a espada aqui foi completamente inesperado, mas isso não significava que ele a excluiria de seus planos. Não havia razão para ele excluir um poderoso que pudesse ferir o leão de ouro junto com a lança de Percival. Portanto, ele estava disposto a usar ativamente a espada do dragão celestial. Quando eu der o sinal, use a habilidade vontade do dragão celestial. Ok, e depois? Então, vou te dar outro sinal. Certo, então posso esfaquear? Não, você não precisa. Quando eu der o sinal, passe a espada do dragão celestial para mim. O que? Kim Voldin falou seriamente com Li Dina, que ainda tinha uma expressão vazia no rosto. Sou melhor no manejo da espada. Só então Li Dina percebeu. Foda-se sério. A razão pela qual Kim Voldin deu a ele a espada do dragão celestial. Deixando-o para trás, Kim Voldin colocou a máscara do Green Reaper. A batalha terminará em 10 minutos. E assim a batalha começou. Capítulo 127. KRRR.
O leão dourado que estava dormindo abriu os olhos quando o ogro esqueleto totalmente blindado estava a cerca de 20 metros de distância dele. Embora o esqueleto fosse tão grande, o leão não acordou até chegar tão perto. Isso não foi tudo. O leão dourado simplesmente abriu os olhos e observou o esqueleto sem rugir ou se preparar para lutar, embora tivesse notado o ameaçador esqueleto de ogro à distância. Sua juba dourada soprava com uma brisa que passava e parecia realçar a magnificência de sua aura. Gole, é um monstro. Ele nem mesmo os vê como ameaças. Foi tão majestoso que os jogadores que assistiam à distância não puderam deixar de engolir em seco sem perceber. Não é tão vigilante. É claro que pelos padrões de Kim Voldin, ele via isso como nada mais do que ser descuidado, como esperado. Mas foi uma reação natural. Para o Leão de Ouro, o terceiro andar desta masmorra era o seu território, o seu reino. Era impossível para ele se sentir ameaçado aqui. E depois de lutar com eles uma vez, ele percebeu que esses jogadores que apareceram de repente também não eram uma ameaça. Se o Leão de Ouro mostrasse uma aparência apressada, ansiosa e impaciente em seu próprio reino, isso seria vergonhoso. É por isso que os primeiros desafios têm altas taxas de sucesso. É também por isso que os jogadores têm uma chance relativamente alta de sucesso ao desafiar uma masmorra pela primeira vez. Se o Leão de Ouro enfrentasse 5 ou 6 ataques de jogadores no futuro, definitivamente não agiria dessa forma. E este é o momento com a maior taxa de sucesso. Portanto, agora era o momento perfeito para apontar a falha do Leão de Ouro. Se o resto dos jogadores tivessem escolhido lançar o ataque primeiro, então na batalha eles teriam causado uma boa quantidade de dano, o que teria despertado a natureza cautelosa do Leão Dourado. No entanto, no momento o Leão de Ouro só teve a experiência de esmagar um grupo de jogadores com o seu poder. Claro, Kim Voldin pretendia tirar vantagem desse fato. Kung. Enquanto o Leão Dourado observava relaxadamente o soldado esqueleto ogro, os outros soldados esqueletos se posicionaram ao redor do Leão Dourado. Quando tudo estava pronto, a batalha começou. Pendurado, o esqueleto gigante do ogro balançou uma clava do tamanho de uma árvore em direção ao Leão Dourado, e ao mesmo tempo, o Leão Dourado se lançou em direção ao esqueleto do ogro, mostrando nenhuma intenção de evitar a clava que se aproximava. Kung. Diante da investida do Leão Dourado, o esqueleto do ogro optou por rolar e evitá-lo. KRR. Quando pousou, o Leão Dourado rapidamente girou para enfrentar o esqueleto que habilmente evitou seu ataque, antes de atacar novamente. O que se seguiu foi apenas uma repetição da cena anterior. Sempre que o Leão Dourado atacava, o soldado esqueleto ogro evitava o ataque com todas as suas forças. Quando tal cena foi repetida 4 vezes, o Leão de Ouro parou antes de sua quinta investida. Rugido. Então abriu a boca e soltou um rugido alto. A fúria do Leão Dourado se espalha. O medo influencia todas as direções. Habilidades daqueles afetados pelo medo reduzidas. O rugido foi um anúncio de que ele agora estava com raiva. Foi também um sinal que disse ao cavaleiro esqueleto que estava esperando, que era sua vez de se juntar à batalha. Chocalho. No momento em que o Leão Dourado soltou seu rugido, um cavaleiro esqueleto se aproximou dele, montado em um lobo esqueleto. Kung. E desta vez, o esqueleto do ogro também começou a correr em direção ao Leão Dourado. KRRR. Quando viu as duas figuras correndo em sua direção, aquele que o Leão Dourado escolheu para atacar foi, claro, o esqueleto do ogro. Clang. À medida que a distância entre eles diminuía, o membro anterior do furioso Leão Dourado colidiu com o corpo do esqueleto do ogro, que foi então enviado rolando, pois não conseguia suportar o poder por trás do ataque. Q1. Ao mesmo tempo, o Leão Dourado soltou outro grito. Só que este era muito diferente de todos os que havia divulgado antes. Não foi um grito de arrogância ou dignidade, mas sim um grito de dor. Puck. A razão para esse grito foi que a lança de Percival, empunhada pelo cavaleiro esqueleto, estava agora cravada profundamente em seu lado. Claro, o cavaleiro esqueleto não ficou satisfeito apenas com isso. O cavaleiro esqueleto comandou o lobo esqueleto, que então rapidamente se moveu novamente e permitiu que ele apunhalasse mais uma vez com sua lança. Puck. Outro buraco foi feito na pele do Leão Dourado. Q1. O Leão Dourado perseguiu o cavaleiro, mas o lobo esqueleto era muito rápido e eles evitavam constantemente suas tentativas. Kung. Enquanto isso, o esqueleto do ogro, que demorou para se recompor, finalmente se revelou ao leão mais uma vez. Kung. E ao mesmo tempo, o golem apareceu na frente do Leão de Ouro. Diante deste novo inimigo, os olhos do Leão Dourado começaram a brilhar em azul e ao mesmo tempo, Kim Voldin usou uma habilidade. Berserker. Chocalho. Os esqueletos que estavam esperando ao lado começaram a se mover depois que ele usou a habilidade. Seus olhos estavam amarelos de loucura. Embora fosse difícil fazer um ferimento, era fácil piorá-lo. Portanto, o fator mais importante ao decidir se caçaria ou não um monstro era se ele poderia ser ferido ou não. Jogadores de primeira classe eram capazes de tornar qualquer ferimento fatal. Quando se tratava de um cão de caça do mesmo nível de Kim Voldin, até mesmo um ferimento do tamanho de uma picada de agulha poderia se tornar fatal. Kim Voldin provou isso contra o Leão de Ouro. Foram seus soldados esqueletos que provaram isso. Puck. No momento em que o cavaleiro esqueleto ferisse a pele do Leão Dourado com a lança Percival, os outros esqueletos atacariam o ferimento. Puck. A pele já perfurada seria facilmente rasgada e faria com que a ferida ficasse mais aberta. Chocalho. Outra ferida foi assim ampliada pelos esqueletos. Todo o processo foi incrivelmente rápido. Aos olhos daqueles que assistiam de longe, era como se os ferimentos do Leão Dourado estivessem vivos e em movimento. Q1. Claro, o Leão Dourado expressou sua raiva em voz alta sem hesitação. No entanto, a ofensiva do Leão de Ouro também não foi fácil de controlar. Isso não deu uma segunda chance aos soldados esqueletos. Rachadura. Com apenas um ataque, quebraria um esqueleto em pedaços.
12 esqueletos já haviam sido destruídos dessa forma. O esqueleto do ogro estava sem o ombro direito e sua caixa torácica havia sido esmagada enquanto o golem parecia ter cerca de metade do seu tamanho original. Chocalho. Kung. Mas isso ainda significava que o esqueleto do ogro e o golem ainda estavam vivos para perturbar o leão dourado. Rugido. Diante desses dois, o leão de ouro não teve escolha senão ficar cada vez mais furioso. Oh meu Deus! Este é o poder de Isaac? Os jogadores de longe assistiam a essa cena com surpresa. No entanto, a visão de Kim Voldin sobre a situação era diferente. Não morreria tão facilmente. As pessoas que olhassem para isso poderiam pensar que a situação era vantajosa, mas só ele sentia que ainda era desfavorável. Na verdade, a situação não era positiva. Rugido. Embora o corpo do leão dourado estivesse coberto de sangue, não havia feridas que realmente o matassem. Veneno não funcionaria. Mais importante ainda, o veneno, um dos trunfos mais fortes de Kim Voldin, não poderia ser usado. Isso significava que ele não poderia lidar com isso da mesma forma que lidava com a maioria dos monstros. Na verdade, Kim Voldin já havia consumido bastante nessa luta. Mais de 10 esqueletos foram destruídos e o esqueleto do golem e do ogro consumiu muito poder mágico para usar. Seu poder mágico foi aumentado usando itens e conquistas, mas como alguém que basicamente investiu todos os seus pontos de atributos em saúde, ele agora foi forçado a sentir o limite de seu poder mágico. Mas sua força física e concentração caíram muito desde o início. Não que Kim Voldin não esperasse esta situação. Na verdade, ele havia previsto isso. Ele esqueceu completamente a minha existência e a de Li Jin. Como ele esperava por isso, isso significava que ele também havia feito preparativos. É hora de mudar. Naquele momento, Kim Voldin sinalizou para Li Jin, que estava esperando. Siba. Li Jin soltou um grito e não ficou claro se ele estava xingando ou apenas gritando, quando ativou a habilidade da espada do dragão celestial em suas mãos. Vontade do dragão celestial. No momento que a habilidade foi ativada, a espada translúcida começou a se encher de luz branca. Toda a resistência foi consumida. Então ele ouviu uma notificação. Sem prestar atenção, ele começou a correr em direção ao leão de ouro. KRRR. Porém o leão de ouro nem olhou para Li Jin. Não o tinha notado. Com o ogre Skeleton e o golem avançando e voltando na frente dele, o cavaleiro esqueleto montando o lobo esqueleto, pairou em torno dele procurando uma oportunidade e os soldados esqueletos segurando suas armas prontos para atacar no momento em que fosse ferido. Não posso me dar ao luxo de prestar atenção a um único ser humano. KRR. Dessa forma, o leão dourado não percebeu Li Jin até que ele já estivesse bem próximo dele, pendurado. Assim que o notou, o leão dourado atacou Li Jin, expressando sua hostilidade. Li Jin balançou o braço. Então a pata do leão dourado bateu em seu corpo enquanto a espada que Li Jin acabará de lançar voou pelo ar. Sim. Naquele momento, usando o golem como trampolim, Kim Voldin, que apareceu acima da cabeça do leão dourado, agarrou a espada do ar antes de descê-la no pescoço do leão dourado antes que ele pudesse perceber o que aconteceu. Q1. O leão de ouro não esperava tal ataque. Não foi sem razão. Nenhum dos ataques ao seu corpo jamais foi feito dessa forma. Agora a falha é muito clara. Naturalmente, essas eram as intenções de Kim Voldin. Cheia do poder de Li Jin, a espada do dragão celestial foi cortada no pescoço do leão dourado antes que ele pudesse entender a situação. A lâmina era tão profunda que nem sequer podia ser vista na sua totalidade. BRR. O leão dourado mal conseguiu reagir ao ataque mortal. É superficial. No entanto, Kim Voldin não ficou satisfeito. Poxa, com um golpe, a espada foi cravada mais profundamente. Mas, como se ainda não bastasse, Kim Voldin mais uma vez bateu com o punho na espada. Mesmo que os ossos de sua mão tenham quebrado, Kim Voldin não parou. Em pouco tempo a espada já estava tão profunda que o ombro de Kim Voldin também estava dentro. Um grito bizarro saiu da boca do leão dourado. Logo depois começou a cambalear, seu grande corpo dourado convulsionando. É claro que o cavaleiro esqueleto não perderia esta oportunidade. Chocalho. E nem os outros esqueletos. Mais uma vez, todos os esqueletos começaram a agarrar-se ao leão dourado como formigas que se agarravam à carne de um animal moribundo. Eventualmente o leão de ouro caiu. E imediatamente após a notificação ser ouvida, o leão dourado foi morto. Seu nível aumentou. Conquista conquistada caçador de leões dourados. O emissário do submundo elogia seu desempenho espetacular. A classificação da habilidade Skeleton Warrior Mastery aumentou em 1. A habilidade Skeleton Warrior Mastery transcendeu as fileiras. Foi uma notificação feliz, mas Kim Voldin não ficou exatamente feliz com o anúncio. Não era o que ele realmente queria. Kim Voldin, que estava todo ensanguentado, puxou a espada do cadáver do leão e pousou ao lado dele. Você entendeu? Li Jin, que foi lançado voando pelo golpe do leão de ouro, perguntou enquanto se aproximava. Kim Voldin olhou para ele. Abra a boca. O que? Kim Voldin apontou com o queixo em vez de usar mais palavras e Li Jin, que finalmente entendeu o que ele quis dizer, puxou o queixo do leão. E Kim Voldin entrou nisso. Ele é um verdadeiro esquisito. Enquanto Li Jin resmungava para si mesmo, Kim Voldin continuou avançando. Anel de Hércules. Classificação, lendário. Nível exigido, nível 1 ou superior. Descrição. Este é o anel do grande herói Hércules. Aumenta o poder com base no número de conquistas acumuladas. Mais 10% de vida quando equipado. Mais 10% de vigor quando equipado. Mais 10% de poder mágico quando equipado. Quando equipado, pontos de estatísticas adicionais são adicionados dependendo do número de conquistas. A distância diminuiu muito desta vez. A distância até o anel de ouro de Horus.
Sorvete. Ossichan, que acabou de terminar uma xícara de ramen, enxugue o suor de sua careca brilhante com um lenço. Arrotar. Não muito tempo depois, sob os olhares cansados de seus subordinados, ele soltou um arroto alto para indicar o fim de sua refeição. Ele realmente pode comer ramen em 3 refeições por dia. Ele é realmente alguém que pode beber até gasolina, desde que seja de graça. A razão para a exasperação deles foi que Ossichan manteve suas palavras de comer ramen como 3 refeições por dia. Um dos subordinados não pôde deixar de exclamar: "Você é realmente incrível." O porquê? Eu não sabia que você poderia comer ramen em todas as refeições. Ossichan olhou para eles com uma expressão taciturna. Vocês disseram que não vão comê-los, então eu tenho que comê-los todos. Eles têm datas de validade, não tem? A equipe ficou novamente surpresa com suas palavras. Então você realmente vai comer todos eles? Claro, é grátis. O que mais você espera que eu faça com eles? Com a pergunta, seu subordinado fez uma expressão um pouco envergonhada. Isso, eu pensei que você iria vendê-los. As palavras do subordinado surpreenderam Ossichan. É ramen, então pode ser vendido a um preço razoável, porque o faturamento é bom. Venderia bem se eu colocasse em um site? Por que você simplesmente não os troca por outro ramen? É claro que o subordinado não disse essas palavras a sério. Não importa quem ouviu, era obviamente uma piada. No entanto, Ossichan fez uma expressão chocada e cobriu a boca com as 2 mãos. Oh meu Deus, sente falta de um método tão incrível. Sua equipe não conseguiu nem rir ao vê-lo suspirar e contemplar algo que deveria ser uma piada. Eventualmente um deles mudou de assunto. O que acontecerá com Kim Woo-jin e Lee Jin-ah? Eles mencionaram Kim Woo-jin e Lee Jin-ah que entraram na masmorra. A essa pergunta, Ossichan respondeu calmamente. O que você quer dizer com aquele homem provavelmente está exibindo suas habilidades ao máximo? Mostrando suas habilidades? Sim, ele terá que se exibir muito bem. Ao dizer isso, Ossichan deu um sorriso, até o ponto em que ele se tornará uma estrela em ascensão. Estrela em ascensão. Se algo acontecer ao Salvador do mundo, será ele quem assumirá o manto. Isso deixou o subordinado sem palavras. Ossichan continuou sorrindo. Seria inútil encerrar sua estreia sem deixar uma impressão. Ele não pretendia simplesmente concluir a masmorra do 3º andar como sua estreia. Não, foi ainda mais importante porque foi a estreia dele. Você precisa fazer um hat-trick na sua estreia para se tornar um superstar. Essa fase de estreia nunca mais aconteceria. Então Kim Woo-jin e Ossichan planejaram gravar essa estreia nas memórias do mundo. Vamos aproveitar o estilo da Guilda do Messias desta vez. Isaac Ivanov substituiria o Salvador Lee Si-junho. Bem, ainda não seria suficiente. Claro, isso poderia ser esperado. Comparado à força e presença de Lee Si-junho, Kim Woo-jin ainda faltava um pouco. Droga, naquela época eu deveria ter recuperado o anel do rei Arthur de alguma forma. Agora que está com a Guilda dos Grandes, é virtualmente impossível recuperá-lo. Foi então. A masmorra de Yoido foi concluída. Ossichan parou de se preocupar ao ouvir as palavras de seu subordinado. O ataque acabou. Então, como se tivesse algo mais com que se preocupar, sua expressão endureceu mais uma vez. A atmosfera na sala também parecia tensa por causa de sua expressão. Eu só tenho uma pergunta. Na atmosfera séria, Ossichan virou-se para olhar para seu subordinado. Se o povo russo gostasse de Bulgogi, as pessoas também enviariam isso como presente? Capítulo 128. A era atual era aquela em que apenas os jogadores poderiam pôr fim a este jogo em que o mundo havia se transformado. Nessa época, as pessoas comuns não tinham escolha senão prestar atenção às ações dos jogadores, mesmo que pudessem odiá-los. Para aqueles jogadores que tinham excelentes habilidades, a atenção dispensada a eles foi mais do que interesse, tornou-se expectativa. E essa expectativa atingiu seu ápice quando um jogador talentoso e popular fez sua estreia em uma masmorra de andar mais alto. O mesmo aconteceu com a estreia na masmorra de 3 andares de Isaac Ivanov. Isaac Ivanov finalmente entra em 3 andares. Isaac Ivanov começa a subir as escadas da esperança. Todos no mundo prestaram atenção em sua estreia. E ao mesmo tempo eles estavam preocupados. Não é muito perigoso? É apenas uma estreia nas masmorras do 3º andar. Não teria sido suficiente para limpar uma masmorra de rank D. A classificação a mais não é demais? Eles estavam preocupados com o fato de sua fase de estreia ter sido em um local onde mesmo jogadores veteranos poderiam não conseguir garantir sua vida ou morte. As masmorras de classificação a mais eram tão difíceis que mesmo aqueles que se formaram nesse estágio poderiam não ser capazes de garantir sua sobrevivência. Então eles demonstraram preocupação com essa estreia. Isaac Ivanov conseguiu. Isaac Ivanov anuncia a conquista de sua estreia na masmorra do 3º andar. Isaac Ivanov caça o leão de ouro sozinho. Mas parecia que as masmorras do 3º andar não seriam um obstáculo em seu caminho. Ai meu Deus, ele caçou o leão de ouro sozinho? Ele é realmente um monstro. Ao fazer isso, ele provou. Não é um monstro, um salvador. Que ele merecia ser a esperança para a nova geração. Todos no mundo começaram a prestar atenção em Isaac Ivanov e a depositar nele suas expectativas e esperanças. Isaac Ivanov, o apoio da Guilda Fênix foi extremamente útil. Isaac Ivanov, obrigado ao governo coreano e aos cidadãos por me permitirem participar do ataque. Isaac Ivanov, Bulgogi é meu prato coreano favorito. Claro, tudo que Isaac Ivanov disse foi o foco de todas as pessoas no mundo. Bulgogi, hein? Isaac realmente conhece o assunto. Eu enviei a ele Ganjian Bulgogi. Vou mandar Eunian Bulgogi. Vou mandar Ozan Bulgogi. O que ele gostava de comer também se tornou algo que interessava as pessoas no mundo todo. Assim, o mundo começou a mudar com o advento de Isaac Ivanov. Entre os que mudaram, estavam Park Shin e ela. Feitiço de Naomi.
Ao olhar para Naomi Spell em um quarto escuro, ela parecia muito diferente do normal. A mulher conhecida no mundo como a deusa não estava em lugar nenhum. Sim, eu tinha grandes expectativas em relação a você, e você sempre superou minhas expectativas. Havia apenas uma pessoa terrivelmente fria. Na frente dessa Park Shin, Naomi Spell não conseguia nem levantar a cabeça, muito menos olhá-la nos olhos, como costumava fazer. Foi por isso que confiei esta tarefa a você. Eu me desculpe. Foi então. A expressão de Naomi era de remorso e um pouco de medo, enquanto gotas de suor escorriam pelo seu rosto. É por isso que vou lhe dar tratamento preferencial agora. Vou te dar mais uma chance. Com essas palavras, Naomi Spell levantou a cabeça pela primeira vez para olhar Park Shin nos olhos. No entanto, a expressão de Park Shin ainda era a mesma. Ela disse que lhe daria uma segunda chance, mas Park Shin ainda estava olhando para ela com um olhar frio. No mesmo tom, ela continuou. Este é um privilégio que você não receberá novamente, por isso rezo pelo seu sucesso. Na frente dela, Naomi Spell baixou a cabeça novamente. Sim, o mundo estava começando a mudar. No Offsetel fornecido pela Guilda Fênix, Kim Voldin estava finalmente verificando. Kim Voldin, nível 64. Halo, emissário do submundo. Estatísticas. Saúde, 194 mais 401. Vigor, 2 mais 166. Poder mágico, 3 mais 235. Conquistas 49. Pontos extras, 0. Ganhei muito com esta masmorra. Claro, ele estava verificando seus ganhos na masmorra do Leão Dourado. Maestria do Guerreiro Esqueleto? Classificação. Efeito, aumenta a habilidade dos soldados esqueletos convocados e aumenta o número de esqueletos que podem ser convocados. Estatísticas do soldado esqueleto aumentadas em 100%. Soldados esqueletos invocáveis mais 64. Ele subiu de nível e sua habilidade subiu de nível. A espada do dragão celestial também foi um ganho inesperado. Ele ganhou 2 novos itens lendários. E mesmo isso não foi o fim. Depois, ao custo das vidas dos membros da Guilda das Amazonas e da Guilda dos Grandes. É claro que Kim Voldin sabia que reivindicar essa dívida não seria fácil, mas ele não estava nem um pouco preocupado. Kim Voldin estava determinado a conseguir todo o dinheiro que quisesse de qualquer maneira possível. De alguma forma. Se eles não dessem a ele de bom grado, ele teria que retirá-lo à força. Eles deveriam me dar pelo menos um lendário para suas vidas. Enquanto Kim Voldin planejava como recuperar o pagamento pelas vidas que salvou, ouviu-se um som. Uau! Entre os celulares de Kim Voldin, aquele que ele tinha há mais tempo começou a vibrar. O chamador era óbvio. E aí? Porque era óbvio, Kim Voldin não se preocupou em cumprimentar o interlocutor antes de perguntar. A Guilda Caveira está se movendo. Ossichan também foi direto ao ponto imediatamente. Metade dos itens lendários mantidos pela Skull Guild foram transferidos para o Japão e os fundos estão fluindo constantemente. Todos os oficiais da Skull Guild se dispersaram. Ao ouvir a explicação, Kim Voldin entendeu imediatamente o que havia acontecido. Eles se separaram. Certo. A Skull Guild que foi plantada na Coreia do Sul pela Federação Yamato em uma tentativa de ocupar a Península Coreana. Era uma questão de importância significativa. O desejo da Federação Yamato pela Península Coreana não era algo que pudesse ser entendido usando o bom senso. E foi através da Guilda Caveira que eles pretendiam realizar esse desejo. Foi por isso que era incomum que a Skull Guild tivesse se dissolvido. A Federação Yamato não poderia ter se movido porque queria. Não havia razão para a Federação Yamato desmantelar a Guilda Skull. A Guilda do Messias fez o movimento? Provavelmente. A única explicação provável era que a Guilda do Messias havia feito um movimento. Parece que eles realmente querem matar Park Yong-wan. Além disso, era altamente provável que o motivo fosse matar Park Yong-wan. A razão para essa conclusão era simples. Essa divisão foi por causa da Skull Guild. Do ponto de vista da Guilda do Messias, o conflito entre a Guilda da Caveira e Park Yong-wan foi o início desta situação. Eventualmente tornou-se maior e a Frontier Guild se envolveu. O conflito se intensificou, o que fez com que Park Yong-wan abrisse suas portas para a Frontier Guild, mas agora a Frontier Guild havia se tornado um problema. O problema é que a Frontier Guild é muito grande. O problema era que a Guilda da Fronteira não era uma guilda que pudesse ser controlada facilmente, mesmo para a Guilda do Messias. Em certo sentido, esta foi a escolha certa. Ou seja, nesta situação, era melhor lidar com a Skull Guild, que poderia ser vista como a causa do problema. Afinal, era impossível pegar qualquer coisa com uma linha emaranhada. Para que pudessem continuar a pescar, tiveram que organizar a situação. Por outro lado, a Guilda do Messias não tinha intenção de desistir de sua caçada. Vai ficar quieto por um tempo. Mas se a Guilda do Messias decidir agir contra Park Yong-wan novamente, tenho certeza que eles estarão ainda mais preparados. A Guilda do Messias tentará caçar Park Yong-wan depois de terem feito melhores preparativos. Sim, talvez eles estejam se preparando para arpoar em vez de pescar. Eles se certificariam de que estavam preparados o suficiente para que Park Yong-wan não pudesse sequer lutar. Sacrificar a Guilda Caveira agora fazia parte disso. O que você vai fazer? De qualquer forma, a posição de Kim Voldin também mudaria quando a situação mudasse dessa forma. Se a Skull Guild desaparecer, Park Yong-wan perderá o motivo para mantê-lo. Foi exatamente como Ossichan disse. Até agora, a única razão pela qual Park Yong-wan realmente manteve Kim Voldin por perto foi por causa de seu uso inesperado na situação com a Skull Guild. Além disso, a razão pela qual Kim Voldin estava interessado em Park Yong-wan também foi por causa de sua vingança contra a Skull Guild. A Skull Guild era na verdade a conexão mais forte entre Park Yong-wan e Kim Voldin. Kim Voldin não estava preocupado com isso.
É apenas uma questão de criar uma nova atração. Park Yong-wan conseguiu até vender seu próprio país em seu benefício. Não foi difícil manter um relacionamento com tal pessoa. Você gritará, eu sou Isaac, enquanto estiver usando a máscara de esqueleto? Como Isaac Ivanov é conhecido por seu exército de esqueletos, Kim Woo-jin será conhecido por seu veneno tóxico. Kim Woo-jin não deu nenhuma explicação depois que Oh-se-chan perguntou. Agora é hora de se tornar o Rei Veneno. Ele sempre achou que era melhor mostrar resultados claros do que dar explicações complexas. Então esse é o fim da história da Guilda Caveira? Teremos que observar a situação um pouco mais, mas pelo menos não será a Guilda Caveira que conhecemos. A conversa naturalmente chegou ao fim. Então eu já te contei tudo o que tinha a dizer. Eu tenho que comer agora. Foi então. Quase esqueci uma coisa. O que? Você vai me dar um presente? Kim Woo-jin acrescentou algo à conversa que estava prestes a terminar. Mande o ramen e as tortas de chocolate para minha casa. Né? Oh-se-chan gaguejou de medo com essas palavras repentinas. No entanto, Kim Woo-jin continuou com uma voz calma. Os presentes que foram enviados para Isaac Ivanov, envie-os para mim. Enquanto isso, o dinheiro de todas as coisas que você comeu deve ser enviado para minha conta bancária. Isso, o que? Se você comer o presente de outra pessoa, terá que pagar o preço por isso. O silêncio seguiu as palavras resolutas de Kim Woo-jin. Foi então. Irmão, você não está comendo? Já está tudo cozido. Se você não vier agora como todo esse bugoji. A voz de Li Jinha podia ser ouvida do outro lado da linha, cheia de felicidade. Oh-se-chan gritou ao ouvir isso. E espere. Li Jinha. Ei, parar. Pare de comer o bugoji. São 10.000 won por pessoa. Tenha isso em mente. 10.000 won? E espere. Olá, senhor. Foi um grito que mais parecia choro. Capítulo 129. Isaac Ivanov expressa diretamente sua gratidão à Guilda Fênix. Em uma sala onde o noticiário passava em uma enorme TV de tela plana que parecia incrivelmente cara, Park Yong-wan devolveu o telefone à secretária depois que ele terminou de falar nele. A Frontier Guild fez outra oferta. Ao fazer isso, ele resumiu brevemente o motivo da ligação para sua secretária. Eles disseram que cuidariam da Guilda Caveira. A secretária pareceu surpresa. Park Yong-wan relembrou as palavras que Naomi Spell lhe disse durante a ligação alguns momentos atrás. Ela se desculpou sinceramente e disse que a Guilda da Fronteira retribuiria a Guilda da Fênix pelo que eles fizeram. Eles também cuidariam da Guilda Caveira, que era uma pedra no sapato da Guilda Fênix. Depois de trazer o mestre da Skull Guild para mim e pedir desculpas, eles teriam pago suas dívidas e cessariam imediatamente suas atividades na Coreia. Os termos eram muito claros. Então você aceitou a oferta? A expressão da secretária estava um pouco rígida enquanto ela continuava. Tenho certeza de que eles estão tramando alguma coisa. As condições da Guilda da Fronteira eram tão boas que eles suspeitavam. Claro que sei disso. Park Yong-wan também estava ciente disso. Mas o mais importante são os lucros que posso obter imediatamente. Não importa como eu olhe, não há lugar que eu possa perder. É claro que a Guilda da Fronteira provavelmente usaria isso como uma desculpa para fazer algo mais tarde. Era impossível para a Guilda da Fronteira fazer tal oferta puramente por boa vontade, a menos que todos tivessem se tornado tolos. Mas só porque não aceito a oferta deles não significa que a Frontier Guild ainda não tentaria algo. E era preciso saber que a Frontier Guild era uma força muito mais poderosa do que Park Yong-wan. Esse foi o motivo. É melhor aceitar o que eles estão oferecendo. Então concordei. A razão pela qual ele aceitou a oferta de Naomi Cells. Então sua secretária fez outra pergunta. Então e Kim Woo-jin? Kim Woo-jin? Kim Woo-jin não foi um dos pontos de partida da guerra com a Skull Guild? Acho que ele precisa de uma explicação. Park Yong-wan encolheu os ombros ao ouvir o nome de Kim Woo-jin. É o suficiente para explicar isso a ele lentamente. Por exemplo, aquele cara está acima do nível 50? Sim, certo. Então é isso que faremos. Dê a ele uma boa festa para ajudá-lo a fazer sua estreia em uma masmorra de 3 andares. Isso deve levar cerca de meio mês. A essa altura, a Guilda Caveira já deveria ter sido cuidada e se o informarmos sobre isso depois que ele sair, então tudo ficará bem. Park Yong-wan, que estava falando, sorriu. Então, se lhe dermos alguns itens e lhe dermos uma posição elevada, ele ficará satisfeito. O sorriso de Park Yong-wan ficou mais brilhante ao ouvir as palavras de sua secretária. Sinto pena dele, mas seu melhor valor foi desempenhar o papel de isca para a Guilda Caveira. Mas em uma situação em que você não precisa mais de isca, por que continuaria investindo nisso? Investimento, então precisaríamos de alguém que pudesse arcar com nossas expectativas como Isaac Ivanov, certo? Com essas palavras, Park Yong-wan acenou para sua secretária. Então cuide disso imediatamente. Vamos chamá-lo e fazê-lo estrear em uma masmorra de 3 andares. Quanto à classificação da masmorra, uma classificação C serviria. Dê a ele alguns mocinhos. A masmorra de 3 andares de classificação AC pode ser perigosa para devemos impedi-lo de morrer em sua estreia tanto quanto possível. Os olhos de Park Yong-wan brilharam de ganância. Para cada jogador, desafiar uma masmorra com mais andares foi um marco muito especial. Mas foi especial apenas do ponto de vista pessoal deles e não foi especial para o resto do mundo. Assim como Isaac Ivanov, ele conseguiu atrair alguma atenção antes de sua estreia, mas só conseguiu provar verdadeiramente seu valor após sua estreia. Ao contrário de Isaac Ivanov, as estreias que a maioria dos jogadores normais vivenciaram geralmente eram feitas sob a orientação de outros jogadores veteranos. Em outras palavras, os jogadores às vezes usavam a palavra tour para descrever suas estreias. Esse cara deve realmente ter o favor do Sr. Park Yong-wan para que ele nos peça para ajudá-lo em sua estreia no 3 Floor. Ele se atreveu a nos tornar guias turísticos.
Certo. Jeon Yeon-hong, apesar de sua aparência lembrar um gato de pelo curto com menos de 150 centímetros de altura e físico anão, ela estava na verdade no nível 74 e era líder do grupo. Este tipo de missão foi dada a ela, que era renomada entre os jogadores da Guilda Fênix que estavam no estágio da masmorra do terceiro andar. Então, qual é o nome dele? O nome dele é Kim Woo-jin. O nome do sujeito era Kim Woo-jin. Kim Woo-jin, até o nome dele parece fraco, mas acho que ele é muito bom. Os rumores dizem que ele limpou algumas masmorras não resolvidas. Isso é engraçado. Se ele tivesse essas habilidades, ele teria atacado a masmorra com sua própria força. Olhe para mim. Eu derrotei o chefe da masmorra do terceiro andar durante minha estreia sem qualquer ajuda. Para ser honesta, ela não gostou dessa tarefa. Era óbvio. Acho que você não gosta disso. Você gostaria de limpar o cachorro de estimação do seu chefe? Ser uma das melhores da Guilda Fênix significava que ela se destacava mesmo quando comparada a toda a República da Coreia. Ela não pretendia brincar com o jogador em uma masmorra de 3 andares apenas por alguns dólares. Ela era uma pessoa habilidosa que queria deixar sua marca neste mundo que se transformou em jogo. De qualquer forma, desde que Park Yong-wan se tornou mestre da guilda, ele se tornou muito político. Poderíamos muito bem ir para a guilda do Messias. Teria sido estranho se uma pessoa tão talentosa estivesse satisfeita em ter que limpar a sujeira de outra pessoa. Então, qual é a sua auréola e habilidade? Seu Halo é emissário do submundo e suas habilidades são baseadas em veneno. Tóxico. Ele caça com base em suas habilidades de veneno no sangue. Então ele não tem companheiros de equipe. Ele não pode invocar esqueletos como Isaac? Não tenho certeza, mas não há registro dele convocando soldados esqueletos. Você quer dizer que ele nem tem uma habilidade de invocação de esqueleto? Não sei. Ela tinha uma expressão estranha ao ouvir essa explicação. Não acredito que foi isso que ele fez com uma auréola tão valiosa. De qualquer forma, quando aquele cara vem? Foi então. Vroom. Um carro leve entrou no estacionamento reservado aos jogadores. A atenção de todos foi atraída para o veículo quando um homem desceu do veículo que agora estava estacionado entre 2 Mercedes-Benz Maybachs que eram obviamente caros. Ah, ele está aqui. O cara que acabou de sair do carro leve? Sim, esse é Kim Woo-jin. A expressão de Jeon Yeon-hong mudou quando seu subordinado confirmou que era realmente Kim Woo-jin depois de verificar seu rosto. Um carro leve. A atitude dele é boa. As palavras que ela falou surpreenderam seus homens por um momento. Nosso chefe é muito barato. Sobreviva por 6 dias. Pisos, 3. Dificuldade, C. Número máximo de entradas, 70. Requisitos, nível 75 ou inferior. Condições, sobreviva por 6 dias. Recompensa, nenhuma. Depois de ler o conteúdo do relatório da masmorra, Kim Woo-jin só teve uma impressão da masmorra. Isso é uma perda de tempo. Foi uma perda de tempo já que esta masmorra era muito fácil. Se for uma masmorra de rank C com no máximo 70 entradas, então não tem sentido. Era apenas uma masmorra de rank C com um número máximo de entradas que era incrivelmente pequeno para uma masmorra de 3 andares. Os jogadores estavam ativos. O ponto-chave aqui foi a classificação. Havia 2 tipos principais de jogadores que participaram das masmorras de 3 andares. Prestou-se mais atenção à segurança deles e a maioria desses casos geralmente ocorria apenas em masmorras de nível D e abaixo. Por outro lado, se eles tivessem confiança em suas habilidades e capacidade de continuar subindo, eles teriam como alvo principal as masmorras de nível C. Eles conseguiam manter uma alta velocidade de nivelamento e com masmorras de nível C, eram capazes de obter uma noção da atmosfera em masmorras de classificação mais alta ao mesmo tempo. Era rotina para os jogadores ativos em uma guilda começarem nas masmorras de classificação C e depois passarem gradualmente para masmorras de classificação B ou A, dependendo da situação. Portanto, as guildas geralmente atribuíam primeiro os jogadores às masmorras de classificação C. As masmorras de classificação I eram onde os jogadores que tinham medo do perigo se reuniam e as masmorras de classificação C eram onde os jogadores com habilidades se reuniam em preparação para atingir masmorras de classificação mais alta depois de determinar com qual delas poderiam lidar. Não sei o que fazer com a consideração de Park Yong-wan. É claro que esta foi a consideração de Park Yong-wan para com Kim Woo-jin. Ele lhe deu os melhores guias para que ele pudesse experimentar com segurança uma masmorra de 3 andares. Mas do ponto de vista de Kim Woo-jin, o problema é que não se tratava de consideração. Ela é quem eu mais não gosto. O problema era que Kim Woo-jin não gostou do jogador que seria seu guardião desta vez. Ei você, Jeon Yeon-hong. Kim Woo-jin olhou para o rosto dela enquanto relembrava memórias do passado. Nunca pensei que nos encontraríamos assim. Memórias do passado, quando ele a treinou na guilda do Messias para ser membro de sua equipe. Em sua memória, Jeon Yeon-hong era um jogador muito talentoso. Com o caçador silencioso como sua auréola, suas habilidades com o arco eram boas o suficiente para impressionar até mesmo Kim Woo-jin. Ela é muito barata. Kim Woo-jin até lembrou que ela era uma pessoa muito barata. Claro, havia algo ainda mais impressionante. Deixe-me dar alguns conselhos antes de entrarmos na masmorra. Não interfira. Se você interferir, eu mato você. O que impressionou foi sua personalidade. E ela foi uma das poucas treinadas por mim que tentou me matar. Sua personalidade era forte o suficiente para que até mesmo Kim Woo-jin a chamasse de feroz. Houve alguns que não conseguiram lidar com isso durante o treinamento e tentaram me matar algumas vezes, mas ela foi a única que tentou 4 vezes. Quando ela estava treinando com Kim Woo-jin, ela não aguentou e o atacou 3 vezes e mesmo depois de apanhar 3 vezes, ela tentou novamente uma 4ª vez.
Considerando que os outros jogadores não conseguiam nem olhar nos olhos de Kim Vol-jin depois de serem espancados por ele 2 vezes, foi fácil entender sua personagem. De qualquer forma, ela estava claramente aconselhando Kim Vol-jin, que agora estava sob sua proteção. A menos que você seja Isaac Ivanov, não há nada que você possa fazer em uma masmorra de 3 andares. Entendeu? Kim Vol-jin simplesmente assentiu sem responder. Prepare-se para entrar na masmorra. E foi assim que a estreia da masmorra de 3 andares de Kim Vol-jin começou. Capítulo 130. Caça 4.444 monstros para passar para o próximo andar. A notificação da missão foi ouvida por todos os jogadores quando entraram no primeiro andar da masmorra. É uma caça a monstros? Não foi uma caça a monstros no segundo andar da masmorra do Leão Dourado também? Ao ouvirem a notificação, os jogadores começaram a comentar. É um pouco semelhante, embora os números não sejam semelhantes. Isaac Ivanov teve que caçar 30.000 monstros, certo? Esse cara é um monstro. Monstros como esse aparecem de vez em quando. Pensando bem, não há outro monstro novato no Japão? A habilidade desse cara com o arco não é brincadeira. Ouvi dizer que ele tem o arco de Guilherme Tell 1. Sabe, se tivéssemos itens lendários, seríamos igualmente bons. Sim, e não podemos acreditar completamente naqueles japoneses. A maioria dos jogadores parecia ter um conhecido com quem conversar e geralmente era esse o caso. Devido à dificuldade das masmorras de 3 andares, era difícil para uma única guilda atacar exclusivamente uma masmorra. Portanto, os jogadores que estavam ativos em masmorras de 3 andares criaram reuniões de cerca de 100 pessoas a partir das quais poderiam atacar as masmorras em grupos. Esta também foi uma das razões pelas quais Park Yong-wan escolheu Jeon Yong-hong para cuidar de Kim Vol-jin, já que Kim Vol-jin poderia se juntar ao seu grupo. É claro que tudo isso foi ideia de Park Yong-wan, já que Jeon Yong-hong nem sequer pensou em adicionar Kim Vol-jin ao seu grupo, e ela não tinha intenção de esconder isso. Vamos testar suas habilidades. De repente, ela pediu para testar suas habilidades, o que era claramente uma exigência irracional. Normalmente tais testes seriam realizados antes de entrar na masmorra. Além disso, esta foi a estreia de Kim Vol-jin em 3 Floor Dungeons. Ele veio aqui para ganhar experiência, não para testar suas habilidades. Claro, se Jeon Yong-hong realmente pretendia obter a ajuda de Kim Vol-jin para limpar a masmorra, então era necessário testar suas habilidades. Mas estava claro para todos qual era a atitude dela em relação a ele. Ela não tinha intenção de conseguir a ajuda de Kim Vol-jin para limpar a masmorra. Caça alguns monstros. Em outras palavras, ela realmente não pretendia testar as habilidades de Kim Vol-jin. Foi apenas um truque para manter Kim Vol-jin fora do caminho. Quantos devo caçar? Jeon Yong-hong se virou para olhar para ele como se perguntasse se ele estava falando com ela. O quanto você conseguir. Existe limite de tempo? Por quê? Você pode lutar o dia todo? Kim Vol-jin respondeu à pergunta sarcástica. Preciso de algum tempo para me preparar. Na memória de Kim Vol-jin, havia 2 jogadores entre os melhores jogadores que tinham o emissário do submundo como auréola. O Rei dos Mortos-Vivos e o Rei do Veneno. O apelido de Rei mostrava que eles eram respeitados e temidos até mesmo pelos inimigos. Por um lado, suas disposições eram diferentes a ponto de chegarem aos extremos. Isso não se referia às suas personalidades como humanos. Em vez disso, referia-se ao seu método de caça. O Rei dos Mortos-Vivos foi agressivo ao extremo. Em vez de evitar guerras de desgaste, seu estilo de luta girava em torno do uso de batalhas extremas de desgaste para desgastar seus inimigos. Por outro lado, a coisa mais assustadora sobre o Rei do Veneno foi quando ele decidiu ficar na defensiva. Eu ainda me lembro. Foi disso que Kim Vol-jin se lembrou. Normalmente o Rei do Veneno também era agressivo, mas ele não era o mais temível quando estava sendo agressivo. Foi quando ele foi sitiado. Quando ele montou um espaço e o cobriu com todo tipo de armadilhas enquanto esperava o inimigo vir até ele. Foi quando ele foi o mais assustador. Mesmo ele não pôde deixar de ficar um pouco assustado. Ele os derrubaria mesmo do menor arranhão. Assim que alguém fosse ferido por uma armadilha plantada pelo Rei do Veneno, tudo basicamente acabaria. Era melhor desistir da ideia de atacar o Rei do Veneno no momento em que ele estabelecesse seu próprio território. Esse foi o motivo. Comparado a ele, o meu ainda está faltando um pouco. A razão pela qual Kim Vol-jin cobriu o ambiente com armadilhas. Assim como o Rei dos Venenos fez, Kim Vol-jin montou uma armadilha em seu próprio território. Não era uma armadilha muito grande nem muito complexa. Era simplesmente esconder pontas de flechas no chão, inserir uma lâmina entre 2 árvores ou criar buracos cheios de lanças afiadas. Todas eram armadilhas destinadas a fazer os monstros sangrarem, mas ainda deve ser suficiente para o primeiro andar de uma masmorra. É claro que a colocação das armadilhas estava num nível diferente. Ele tinha certeza de que era impossível para alguém além dele chegar onde estava sem um único arranhão. É hora de começar. Portanto, Kim Vol-jin não hesitou em levar aos lábios o apito que segurava na mão. Beep! O teste de habilidade de Kim Vol-jin havia começado. Vamos! Rugido. O primeiro andar da masmorra, onde a caça aos monstros havia começado para valer, estava repleto do barulho da batalha. Beep! É por isso que poucas pessoas prestavam atenção ao som que chegava aos seus ouvidos em meio ao barulho da batalha. O que foi isso? Foi um sinal de resgate? O som não era diferente? Se não for o sinal formal, ignore-o. Mesmo que tenha ouvido, todos simplesmente desconsideraram porque não era o sinal previamente acordado. Quem prestou atenção foram aqueles que já haviam terminado a caçada e estavam limpando. 3 jogadores eram assim.
Que barulho é esse? Os três que tinham acabado de caçar viraram a cabeça na direção de onde veio o som. Vamos dar uma olhada? Um deles fez essa pergunta, mas um homem corpulento e com um arco nas costas balançou a cabeça. Não vamos lidar com isso por enquanto. Com essas palavras, o homem jogou um cadáver na cova que havia cavado. Cubra bem com a sujeira. Será difícil sermos pegos. O cadáver era de um jogador, não de um monstro. Quando todos os cadáveres foram enterrados, os três homens se reuniram novamente. Olhando para seus companheiros, o homem falou devagar. Nosso alvo desta vez é Kim Voldin. Havia um brilho assustador nos olhos do homem. Dando aos seus companheiros um olhar horrível, o homem continuou. Não pode haver falha, pois este é um comando direto de Noda e Giro. Os outros dois assentiram. Kim Voldin sempre acreditou que uma certa estratégia de masmorra era a melhor para limpá-la. Portanto, ele poderia dizer isso claramente todas as vezes. A melhor estratégia, em sua opinião, era terminar a caçada o mais rápido possível e passar para a próxima masmorra. Foi por isso que ele pôde dizer com segurança. Isto é perfeito. Que seu estilo de caça agora era perfeito. E valeu a pena para ele pensar assim. A névoa de sangue fica mais espessa. A névoa começou a se espalhar entre as árvores da floresta como resultado das armadilhas. Kim Voldin não tinha praticamente nada para fazer. KRRR. Kung. Mesmo que ele ficasse parado, os monstros se libertariam sozinhos. E sozinhos seriam envenenados pela névoa de sangue. Foi isso. Kim Voldin não precisava segurar o cabo na mão, nem precisava mirar um arco. Tudo o que ele precisava fazer era limpar os corpos e reabastecer o sangue usando suas habilidades vampíricas. Seu nível aumentou. O emissário do submundo admira suas ações. A classificação da habilidade névoa de sangue foi aumentada em 1, e saboreia a colheita que ele obteve no processo. Kim Voldin sorriu enquanto se sentia um pouco entediado. Ele conseguiu outro. Com isso ultrapassou 500. Eu não achei que ele quis dizer usar veneno assim. Ele está apenas sentado lá caçando monstros. Sente-se e pegue. Para quem estava olhando para Kim Voldin foi realmente uma cena ridícula. Como diabos aquele bastardo está fazendo isso? Jeon Yeon-hong finalmente soltou um palavrão enquanto olhava para o que estava acontecendo diante dela. Mesmo se você nos perguntar. É claro que não houve uma resposta adequada. Não foi seu chefe quem quis testá-lo? Acima de tudo, o motivo da cena diante deles não era outro senão Jeon Yeon-hong. Foi ela quem começou este teste, então seria estranho se seus subordinados dissessem alguma coisa quando ela era a única que poderia acabar com isso. No final, Jeon Yeon-hong tomou uma decisão. Vai e diga a ele. O que deveria dizer? O que mais você deveria dizer? Você dirá a ele que ele falhou? Um passe. Essa foi a resposta de Jeon Yeon a Kim Voldin. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.